bem-vindas ao Café com Elas. Nós preparamos esse movimento e iniciamos agora uma nova etapa na nossa vida, que é trazer pessoas, conhecer pessoas diferentes, falar com mulheres. Nós vamos iniciar hoje o Café com Elas com as fundadoras desse projeto, que é a Fran e a Bia. E a Bia vai falar um pouquinho pra gente, porque ela recebeu, né? Ela está nos recebendo aqui na casa dela, ela preparou o café da manhã com muito amor e carinho. E tudo isso tem um propósito, né? Para que vocês conheçam um pouquinho da nossa história, conheçam um pouquinho mais da nossa vida, da nossa jornada. Nós queremos transbordar na vida de vocês, mas nós queremos também que vocês se sintam à vontade, a casa de vocês, o café também de vocês. E Bia, obrigada por nos receber, por me receber, o Clever na sua casa. Tá tudo muito lindo. Me fala, como é que foi a organização, a preparação do café? Então, nessa mesa tem tudo que geralmente tem na minha casa. Frutas, coisas integrais, coisas saudáveis, coisa que eu e minha família gostamos de comer. E eu preparei essa mesa com tanto carinho, né? E esse movimento começou com o Café com Elas, porque nós acreditamos que na mesa é um lugar muito íntimo, é um lugar onde nós conversamos coisas do dia a dia, falamos como vai ser o nosso dia, ou falamos como foi já no finalzinho da tarde aquele dia em família. Então eu acredito que na mesa nós colocamos as nossas melhores conversas, a nossa melhor comida, e existe um aconchego quando nós estamos na mesa. Então, para mim, é um privilégio que esse movimento comece aqui hoje com você, né, na presença do Clever, para que vocês se sintam muito bem recebidos. E hoje nós vamos começar esse movimento e a primeira pessoa que nós vamos conhecer um pouco mais, saber um pouco mais da história, é a Franciele. Nós conhecemos muito a Fran, a Diele, Franciele Galvão, tem muitas versões dela e a gente quer conhecer um pouquinho de cada uma. Quem é a Franciele Galvão? Então, para mim é um privilégio começar esse movimento ao seu lado, principalmente também conhecer um pouco mais, porque eu tenho certeza, mesmo caminhando com você bastante tempo, hoje nessa mesa, nesse lugar íntimo, a Fran vai falar coisas que eu com certeza vou aprender, né? Aprender mais sobre família, vou aprender mais sobre mãe, porque eu te conheço há bastante tempo e sei que você tem muito a me ensinar e tem muito para me transformar. Então seja muito bem-vinda, sinta-se em casa. Obrigada. Amei a recepção, adorei o café da manhã. E é importante a gente lembrar também sobre os hábitos, né? E a Bia vai falar muito sobre isso na próxima entrevista do Café com Elas. A próxima entrevistada será a Bia e ela vai contar um pouquinho da rotina pra gente. E eu só queria trazer uma mensagem aqui, porque a Bia, ela gosta de receber as pessoas, mas precisa ter um propósito, né? Quando a gente fala da mesa, a mesa fala muito biblicamente sobre comunhão. Exatamente. E a importância de estarmos em comunhão, né? Então a mesa, você não traz qualquer pessoa para sentar na mesa da sua casa. E as pessoas que nós vamos entrevistar aqui também, já já vocês vão ficar sabendo, são pessoas que fazem muito sentido na nossa vida e têm o mesmo propósito que o nosso. Então não vai ser só a Bia e a Fran, já já nós vamos ter outras mulheres aqui sentadas nessa mesa, nesse café, para contar um pouquinho da história, da trajetória, enfim. Vai ser um movimento bem legal. Muito. Um movimento que iniciou anteontem, né? Se eu não me engano, acho que foi essa semana. E nós estávamos fazendo algumas gravações de quem é a Fran, quem é a Bia. Tava ficando muito formal demais, né? Nós estávamos fazendo isso na empresa. E a Bia trouxe uma sugestão que eu achei muito legal, que era, vamos fazer um café, né? Vamos abrir a nossa casa, né, para receber as pessoas. E quando existe esse propósito de abrir a sua casa, a gente entende que existe comunhão, existe amor, existe cuidado e dedicação nos detalhes. Então ontem a Bia correu para organizar tudo, né, para preparar tudo com muito carinho. Então muito obrigada, queria te agradecer pela mesa, pelo cuidado, né, por colocar cada alimento aqui que faz parte da minha rotina também. E vai ser um momento incrível. Eu tenho certeza que nós vamos continuar o nosso propósito, que é transformar, abençoar e ser abundante na vida de outras pessoas e alcançar mais pessoas, conseguir falar para o maior número de pessoas possíveis
Essa é a mensagem. Isso mesmo. E eu quero contar uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, né? Mas esse hábito, Fran, de preparar a mesa, de colocar uma mesa posta, de todo mundo sentar e estar preparado visualmente, eu e minha família, nós sempre sentamos, né? Geralmente acontece esse momento no final da tarde, onde quando eu e meu esposo chegamos em casa, nossos filhos vêm e tem uma mesa posta, preparada. Isso sempre existiu. Mas, antigamente a gente fazia isso de uma forma bem rápida. Pegava o que tinha na geladeira, sentávamos e conversávamos. E aí, nesse propósito de transformação, que eu acho que é importante, quando a gente transborda na vida do outro, quando a gente aprende alguma coisa e faz sentido pra gente, a gente replica pro outro. Muitas pessoas não sabem, mas eu acredito que você vai lembrar que eu acho que mais ou menos uns 2 anos, talvez, 3 anos atrás, mais ou menos 3 anos, sim. Nós estávamos conversando, eu e a Fran, num papo íntimo, e ela compartilhou comigo a importância de ter uma mesa posta. Falou sobre merecimento, falou o quanto que nós merecemos sentar numa mesa bonita, o quanto que a nossa família precisa estar, né, nesse ambiente bonito e que isso faria toda a diferença. E quando ela falou essa mensagem, eu não sei se no intuito de ensinar ou não, mas ali compartilhando uma rotina dela, ela entrou no meu coração. E há 3 anos atrás, eu lembro que eu falei, amiga, eu quero fazer isso na minha casa também. Nós já temos o movimento de sentar na mesa, mas nós queremos e nós merecemos ter um ambiente onde os nossos olhos se alegram, onde tudo está muito bonito e o nosso melhor prato, o nosso melhor copo precisa ser para nossa família, né? A gente não pode gastar. E eu vim de um lar onde a minha mãe, até por criação, Fran, ela sentava e guardava o melhor para a visita. E há 3 anos atrás, você me ensinou que o melhor a gente coloca na mesa todos os dias. Então, se chegar alguém é sempre muito bem-vindo, mas essa é a nossa mesa. Então, o que vocês estão vendo aqui, Fran, é um processo de transformação da Bianca com a família dela há 3 anos e você. Foi um canal para que essa transformação pudesse estar nessa mesa. Então eu fico muito feliz de hoje, nesse primeiro episódio do Café com Elas, te receber já com uma mesa bonita. Então quando você chegou e falou, que mesa linda, eu gostaria que você soubesse que é um movimento de transformação que o Elas quer provocar. Quando você faz algo legal, você compartilha com outra mulher e isso chega até o lar dela. Então, o que vocês estão vendo aqui tem a ver com essa pessoa. Há 3 anos atrás, ela compartilhou e hoje a gente criou esse movimento. Então, quando eu tive essa ideia do café, foi muito influenciada por você, porque você me ensinou lá atrás a importância de ter uma mesa posta. Então, seja bem-vindo. E eu espero que você tenha gostado dessa mesa posta que eu preparei. Cada detalhe eu amei. As flores não são artificiais. São naturais. São naturais. Sim. Tá vendo? Tudo tem um cuidado muito especial. Exatamente. E hoje nós queremos muito conhecer, né? Então, a gente já conhece, eu sei que você é muito ativa nas redes sociais. Tem muitas publicações que você faz que colocam a gente para pensar. Outras a gente fala, a Franciele é uma pessoa que no íntimo com as amigas, ela é aquela amiga que arruma postura, se ajeita, vai passar um batom. Então ela é muito preocupada, muito detalhista com tudo. Mas nós queremos te conhecer. Quem é a Franciele Galvão? Um pouquinho da sua história, né, um pouco da sua trajetória. Quem é a Franciele Galvão? Muito bem. A Franciele Galvão, ela é mãe, casada. Eu sou casada há 10 anos, tenho 2 filhos, o Luiz Felipe de 8 anos e o João Vitor de 6 anos. Sou completamente apaixonada pela minha família, né? E antes de falar sobre profissão, né, quem sou eu profissionalmente falando, eu quero contar um pouquinho da minha história lá atrás, né? Resumir um pouquinho da minha história, porque nós poderíamos ficar aqui muito tempo contando um pouquinho, né? Mas tudo na nossa vida precisa começar com um propósito e a gente precisa ter um propósito para tudo que você vai fazer. Então a Fran, lá, quando ela era mais nova, né? Hoje eu tenho 38 anos. Não parece, né, gente? A maquiagem ajuda, né? Tudo gente, ajuda. Meninas, vocês estão com 20 anos aí, por favor, hein? Vamos correr. E a Fran sempre foi muito objetiva e pra ontem eu sempre gostei de pensar em alguma coisa e colocar pra rodar amanhã.
Isso é bom e é ruim às vezes, né? Porque precisa ter um tempo ali para você se organizar, enfim, mas eu sou muito objetiva, né? E eu e a Bia, nós casamos muito com isso, né? Porque a gente se completa muito nas nossas qualidades. Então é muito importante ter alguém, né, como a Bia do meu lado, para completar esse quebra-cabeça. Então lá atrás eu comecei a trabalhar muito nova, eu comecei a trabalhar com 13 anos, meu pai tinha uma fábrica, né, de bolsa, então eu trabalhava com ele. Com 16 anos eu entrei na faculdade, então eu fiz administração de empresas, mas eu não queria fazer administração de empresas. Eu queria muito fazer moda, eu amava, né, cortar as minhas roupas. Tudo? Eu amava costurar, eu amava bordar. Nessa época eu não tinha muita condição financeira, eu lembro que eu tinha um vestido só no meu guarda-roupa, então eu peguei esse vestido, eu bordei esse vestido e ele ficou incrível, ele ficou lindo, eu queria muito fazer. Mas tinha um desejo no coração do meu pai, que ele queria ter feito administração quando ele era mais novo, enfim, e ele gerou esse desejo, né, assim, não era o que eu queria a princípio, mas eu fiz administração e comecei a faculdade de administração de empresas. Gostei da faculdade, mesmo porque tem um leque muito grande aí nessa profissão. Aprendi muitas coisas e terminei a minha faculdade, enfim. Com 20 anos eu já tinha um propósito muito grande, eu já queria ter o meu carro. Eu lembro que eu comecei a olhar um apartamento para me comprar um apartamento, mas eu queria primeiro honrar a vida dos meus pais, do meu pai e da minha mãe. Então, o primeiro carro que eu comprei não foi para que eu tivesse um conforto andar de carro, mas para que a minha mãe não andasse a pé. Olha que legal. Então, surgiu esse desejo no meu coração e com 20 para 21 anos, eu comprei o meu carro, porque eu não queria de jeito nenhum que a minha mãe andasse a pé. E a minha mãe, ela era cobradora de ônibus e eu trabalhava em uma empresa atacadista. E a minha mãe saía meia-noite, 1h da manhã, e ela parava lá no Terminal Central. Então eu ficava trabalhando até esse horário, descia da empresa a pé, ia por Terminal Central, esperava minha mãe chegar e depois nós íamos a pé para casa. E esse trajeto, esse processo eu fazia todos os dias, porque eu não deixava minha mãe andar sozinha e eu estava sempre andando com ela. Você buscava todos os dias todos os dias, a pé. A pé, para ela não ir sozinha. Para ela não ir sozinha. Olha, porque era muito tarde. Então ela saía meia-noite, 1h. Então, como ela era cobradora, ela tinha que fechar o caixa. E ficava ali esperando ela. Às vezes eu chegava 10h no Terminal Central, ficava esperando ela 1h, 2h. E isso pra mim nunca foi desafiador, porque eu tinha prazer em fazer isso, eu tinha prazer em servir. E eu me lembro que um dia eu falei, eu vou comprar um carro pra não deixar que a minha mãe ande a pé mais. Uau. E comprei o meu carro, né? E eu lembro que eu decidi comprar o carro, eu liguei pro meu pai, falei, pai, eu quero comprar um carro. E ele falou, então guarda o dinheiro, dá uma entrada. Eu falei, eu não vou dar entrada nenhuma, eu quero comprar o carro amanhã. E ele, não, calma, né? Vamos com calma, não sei o quê. Eu falei, não, pai, eu quero o carro, eu preciso do carro. Tá vendo que não é de hoje. Esse é o temperamento da Fran. Não é de hoje que eu sou, desde sempre. Não é de hoje que eu sou, né? Eu quero botar o negócio pra acontecer, né? E eu me lembro que meu pai falou, tudo bem, eu vou te ajudar. E ele começou a me ajudar a procurar carro, enfim. E ele apareceu com esse carro lá na porta do meu antigo emprego. E você lembra do carro? Eu lembro do carro, eu lembro de tudo, eu lembro do cheiro, eu lembro do detalhe do carro, eu lembro que era um Celta azul e ele era maravilhoso, ele era incrível. E se eu não me engano ele tinha 3 anos de uso, então era um carro que estava novo. E o melhor carro do mundo. Ele não tinha direção, ele não tinha ar, ele não tinha nada. Mas tinha a Fran. Mas tinha a Fran e tinha um propósito nele muito grande. E eu brinco, né, eu falo pro Luiz Felipe, que são o Luiz Felipe meu filho, e pro João Vitor, que esse carro, Celta, eu não tinha muita grana, né? Enfim, eu ajudava em casa, né? Tinha o meu carro, então eu parei minha faculdade para honrar e ajudar em casa. Não me arrependo de nada, faria tudo de novo. E eu conto pro Luiz Felipe hoje, eu falo, filha, mamãe colocava R$50 de gasolina. Nossa. E o meu carro, ele só dava na reserva. Mas ele nunca acabou a gasolina comigo em lugar nenhum. Porque esse carro, ele serviu muitas pessoas. Porque o propósito de ter esse carro, né, e eu até foi desafiador trabalhar merecimento na Fran, porque eu fazia muito para todo mundo. Então, o meu propósito era eu vou honrar a vida das pessoas. Então, se você me pedisse uma carona, Fran, me deixa em tal lugar. Aí eu vou andando a pé depois. Eu falava, não, onde você mora? Vou te deixar na porta da sua casa, independente se era contramão para mim ou não. Então, foi muito fácil para mim servir, honrar as pessoas. Só que eu não achava que eu era merecedora de nada. Mas isso eu vou contar em outro momento. Vamos por partes. Eu lembro, Fran,
uma situação, quando eu casei, logo, assim, eu e o Vinícius, nós casamos pela fé, né? Porque a nossa casa era engraçado, que não tinha muitas coisas. E logo que a gente casou ali, naquele momento de dificuldade, o Vinícius, ele bateu o nosso carro, e era o carro que ele trabalhava. E ele precisava, né? O Vinícius trabalha na área comercial, e ele precisava do carro para trabalhar, porque se ele não tivesse carro, ele não tinha como trabalhar. E ele bateu o nosso carro, esse carro foi para a oficina, que já era difícil pagar. E eu me lembro exatamente um dia para testificar que realmente isso que você está falando, né, de servir ao outro, de colocar as pessoas em primeiro lugar, de honra, desde sempre a Fran foi isso, aconteceu isso. Eu acho que isso tem mais ou menos uns 14 anos. Sim. 14 a 15 anos, eu acho. E eu me lembro de um dia chegar em casa, eu trabalhava, né, e eu cheguei em casa e tinha aquele carro estacionado, o carro da Fran, o Celta. E ela desceu, era o único carro dela que fazia isso tudo que ela tá falando. E ela falou assim, Vinícius, toma, você vai trabalhar com ele, fique com ele o tempo que você quiser. E eu lembro que eu falei, cara, é o único carro dela. Ela também precisava, você lembra disso? E eu lembro que ele foi extremamente emocionado, porque ele olhou e falou, não, como que você vai pegar no trabalho? Ela falou assim, você precisa mais que eu. E ela precisava, que agora a gente tá entendendo por tudo que ela fazia. Ela pegou a chave, entregou pro Vinícius e foi embora de ônibus, né? Ou ali, muitas vezes, andar a pé. E é exatamente isso, né? Você comprou esse carro por um propósito e não foi só sobre sua mãe, não foi só sobre dar uma carona. Você abençoou essa casa aqui. Porque lá atrás, o seu irmão precisava de ter carro para trabalhar, porque senão ele não conseguia trabalhar. E você, não sei como é que foi essa decisão, mas você pegou a chave, entregou na mão dele e foi embora. Eu não me lembro exatamente quanto tempo a gente ficou com o carro, mas foi um tempo, um período que você ficou sem carro. Então você não se importou em abençoar, né, a vida dele, e mesmo que você ficasse sem. Então é uma história que marcou muito a minha vida. E é exatamente nesse Celta, né? Esse Celta azul. Celtinha azul. E tá vendo o propósito? E por que essa gasolina não acabava? Porque eu acho que Deus colocava lá a sua mão, a unção no carro, então ela não acaba. Ele vivia na reserva. Ele vivia com a luzinha acesa, mas ele nunca me deixou na mão. Nunca. Então eu fiquei com esse carro durante 5 anos. Né? O carro mais lindo que eu já tive, eu tive outros carros depois, mas quando você compra o seu carro, Sim. Com o seu esforço, com o seu dinheiro, quando você trabalha para isso, se você adquire um bem, né, material, na época não era pra mim, né? E depois eu vou falar sobre merecimento, porque eu sempre tive esse cuidado com as outras pessoas, mas eu achava que pra mim não. Ah, não, a Fran, ela não pode trocar de carro, ela não pode ter, né, uma roupa melhor, enfim, eu tive que trabalhar o merecimento em mim durante muitos anos. Sempre foi genuíno pra você ofertar. Mas nunca pra mim, né? Assim, se eu tivesse que escolher alguma coisa, eu sempre pensava, mas eu posso fazer pelo fulano, eu posso abençoar minha casa, enfim. Mas vou contar um pouquinho lá dessa trajetória depois sobre como eu trabalhei o merecimento na Fran, como eu rompi essa crença que até 5 anos atrás, né, olha pra você ver, recente, há pouco tempo, era uma crença que me limitava e que me bloqueava muito. E depois eu fui entendendo, né, sobre merecimento, meu esposo trabalhou muito comigo e eu consegui romper. E hoje meu merecimento tá muito alto. Gente. Ele elevou demais. Eu nem sei se pode perguntar qual é o carro que ela vai ter. Qual é o carro? Pode, amiga. Pode, né? Pode sonhar, assim, né? gente, A gente pode. Ela tinha um Celta azul e é o mais lindo, deixando aqui claro. Mas o carro que ela vai ter, qual é mesmo? É uma Lamborghini. Isso, exatamente. Exatamente. Então ela é um degrau, né? Ela. A gente começa, né? Nós começamos ali no Celta, depois a gente tem outro carro, enfim. E é tudo a questão do merecimento, claro. e trabalho, né? Trabalhar muito, se dedicar, enfim. Daqui a pouco, em nome de Jesus, não sei quanto tempo, mas vai acontecer. Teremos um vídeo aqui desse carro. Porque não é um carro muito comum, né, gente? Mas vai chegar a hora e vai dar tudo certo. Eu creio. E a gente vai vir aqui fazer um vídeo sobre ele, né? Sim. Sobre as nossas realizações. Mas é bom ter esse vídeo aqui, porque quando vai chegar esse momento, nós vamos falar, olha, lembra? Lá no primeiro café com elas, a gente falou sobre esse carro. Exatamente. E esse carro foi para servir, para abençoar, para honrar as outras pessoas. E eu sempre fiz isso, né? Com muito amor, com muito carinho. Buscava, levava, ia e fazia. E nunca, isso para mim nunca foi uma dificuldade, nunca foi um problema. Nunca foi, mas eu vou emprestar o carro e eu vou ficar sem, não, tá aqui, precisa, enfim. E você falou assim, eu não lembro como que aconteceu essa situação. Então aconteceu, e a Bia, acho que tá sabendo agora, né? Nós temos quase 15 anos de amizade. Sim. E ela não sabe de muita coisa. Sim.
E eu me lembro que nesse dia, quando aconteceu esse acidente, né, com o esposo da Bia, com o Vinícius, a minha mãe me ligou. E ela me ligou desesperada. E ela chorava muito no telefone. E três momentos que a Bia não sabe, ela vai ficar sabendo agora. Gente, falei que eu ia aprender. E a minha mãe me ligou. E a minha mãe chorava muito. E ela falou: ajuda o seu irmão, ele bateu o carro. E eu falei: tá tudo bem? Alguém machucou? Ela: não. Só que ele precisa do carro para trabalhar. E como que ele vai fazer? E eu falei: mãe, calma, tá tudo bem. Se ninguém machucou, o meu carro tá aqui. Então o meu carro vai servir ele. E a minha mãe me ligava nesses momentos mais desafiadores da nossa família. Eu acho que ficava só entre ela, ninguém sabia. E eu falei: mãe, tá tudo bem, né? O que der para ajudar, eu vou ajudar. E o meu carro tá aqui, ele vai ficar disponível. E tinha o João Lucas na época, né? O João Lucas, acho que ele tinha 6 meses, 7 meses. Eu lembro que ele era bebê e você não tinha carro. Então eu fiz questão de ir lá, de deixar o carro o tempo que fosse preciso, né, para que ele abençoasse a vida de vocês e ele abençoou a vida deles por um tempo. E aconteceu uma outra situação, que a Bia, junto com o Vinícius, estava iniciando a empresa, bem no comecinho, e eles ganharam uma rasteira um pouquinho grande, né, assim. Infelizmente a gente vai encontrar esse tipo de situações no caminho. E eu me lembro que a minha mãe me ligou também, né, desesperada com a situação, porque estava começando a empresa, ainda não tinha recurso financeiro, enfim. Eu falei: mãe, tá tudo bem, pode deixar que tudo vai se resolver. E eu me lembro que imediatamente eu liguei pro Vinícius, eu falei: Vinícius, o meu carro tá aqui. Eu não sei quanto que ele vale, eu não sei o preço dele, mas eu estou te dando o meu carro. Eu não quero que você me devolva o dinheiro, mas eu estou te dando o meu carro para você cobrir esse rombo financeiro que a empresa vai ter. Ele não aceitou, né? Enfim, mas se tivesse aceitado, seria com a maior honra do mundo em dar, né? E poder abençoar a vida de outra pessoa. E eu lembro que ele falou: nunca, jamais eu vou aceitar isso, não sei o que e tal. E eu falei: mas tá aqui. Né? Então fique sabendo, se você quiser o carro, você pega o carro, você vende o carro, você põe o valor que tiver que colocar aqui dentro, você não precisa me pagar por isso. Então isso sempre foi muito genuíno na minha vida, né? E eu nunca fui presa a bens materiais na minha vida, nunca. Eu nunca tive o problema de doar até hoje. Eu dou as minhas coisas, eu entrego as minhas coisas, eu não tenho esse problema em relação a isso, né? Então, não tem um apego. Não tenho apego. Em relação a nada material. Não tenho. Claro que, se você não tem apego, como é que você tá falando que quer ter um carrão? Claro que existem os meus desejos também. Quando eu falo sobre merecimento, eu quero ter, por que não? Né? E as pessoas, era um bloqueio meu em relação a isso, que as pessoas têm uma crença muito grande sobre o dinheiro, de achar que o dinheiro vai te tornar uma pessoa ruim, vai te deixar uma pessoa arrogante, ou vai te deixar, né, uma pessoa soberba, enfim, isso não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com a pessoa que você é, e o dinheiro ele só vai aflorar aquilo que você tem. Então, quando eu falo de ter financeiramente condições, né, claro que hoje o merecimento em mim ele foi trabalhado, e eu mereço sim, eu trabalho para isso, mas eu não sou presa a coisas materiais, a bens materiais, mas hoje eu quero sim viver uma vida, né, abundante, próspera, né, tá na terra, né, e Deus nos falou que nós comeríamos e viveríamos o melhor dessa terra, então isso é um ensinamento bíblico que às vezes a gente confunde um pouquinho, porque a gente acha que não pode prosperar, que se eu prosperar é ruim. E eu vejo muitas pessoas falando isso, né? Mas se eu prosperar é pecado, mas o dinheiro é pecado, mas isso é ruim. Não, ruim é você não usar o talento que você tem, não ser uma pessoa abundante na vida do outro e usar essa desculpa de que o dinheiro vai te tornar uma pessoa pior ou vai te tornar uma pessoa arrogante. Ela vai só potencializar aquilo que você é, né? Então, de lá... A abundância, né, Fran? A abundância ela está no ter e no ter muito para poder ofertar. Então, quando eu falo assim, seu coração não está nisso, quando você não é pegada a isso, é porque o seu coração não está em nada material. Então, para você, e eu sou prova viva disso, eu vejo isso no meu dia a dia, através da sua vida, se você tiver que pegar isso aqui e dar para alguma pessoa, tá tudo bem, né? Então, apesar de ter e não ter nenhum problema, você também, o seu coração não está emocionalmente vinculado a nada. Você é capaz de se desprender rapidamente de qualquer coisa que o dinheiro, enfim, possa comprar em prol de outra pessoa. E para mim isso é ser abundante. E ser abundante
só pode ter isso se a gente tiver uma visão certa sobre Sim. o dinheiro, né? Exatamente. E é interessante, porque quando você fala, eu tô aqui querendo depois te ouvir também sobre o merecimento, porque tá muito claro aqui para nós o quanto que você tem um coração genuíno em dar. Mas nesse primeiro momento até aqui da vida, um pouquinho talvez não se sentindo merecedor em receber tudo isso, porque eu acredito que tudo na vida a gente planta. Então você plantou muitas coisas boas para as pessoas e em algum momento está colhendo, já colheu, né? Sobre isso. Sim, né? Isso. sobre isso. E eu vou falar um pouquinho já sobre a questão do merecimento, como foi romper, né, o merecimento na minha vida, e é um desafio. É uma crença. É uma crença, né, e foi um desafio porque hoje não é um desafio mais. Né? Eu consegui romper essa barreira, mas é um desafio porque tudo que você se propõe a mudar, você não muda da noite para o dia. Sim. Existe um processo, né? Nos pequenos detalhes, nas pequenas decisões é que você vai mudando e é aos pouquinhos. Às vezes você acorda e fala, amanhã eu sou merecedora do mundo. Não é. Porque às vezes vai passar na porta de uma loja, você vai olhar e falar, eu ainda não me sinto merecedora, enfim. Okay. Aí eu vou contar esse romper, né? Queremos do merecimento, ouvir. que foi muito legal. Então, fiquei, né, com esse carro maravilhoso, incrível, durante 5 anos. E durante esse processo, né, da compra do carro, e eu falei muito sobre honrar pai e mãe. E eu me lembro que nós morávamos nessa fase de 20 anos, 21 anos, eu me lembro que nós morávamos em um apartamento de 50 metros, 53 metros, né, alugado. Nós não tínhamos casa. Quantas pessoas moravam nesse apartamento? Nessa época morava eu, meu pai, minha mãe, minha irmã e uma prima nossa, que veio morar com a gente abençoou a vida dela. Então eram 5 pessoas. No apartamento de 50, 60 metros, ele era bem pequeno. O João Lucas já estava lá, né? Também morava lá também, ele era muito pequenininho. E eu me lembro que todos os dias a minha mãe falava, eu ainda quero ter uma casa com varanda, eu quero ter uma casa com varanda, eu quero ter uma casa com varanda. E eu nunca fui de falar, e entrava no meu coração, e depois eu ficava imaginando como que eu ia fazer para aquilo se tornar realidade. E ela comentava isso e falava isso, assim, né, que era um desejo do coração dela, e quando surgiu esse desejo no coração dela, entrou no meu coração também. E eu me lembro que eu mandei uma mensagem, não sei se foi pro Vinícius ou pra Flávia, eu falei, vou financiar uma casa pros meus pais. E eu não tinha nada, eu trabalhava, eu não tinha uma grana guardada, eu não tinha um dinheiro guardado, mas eu falei, eu vou financiar essa casa, e entrou no meu coração isso. E surgiu o primeiro Minha Casa Minha Vida. Foi o primeiro Minha Casa Minha Vida que lançou, e eu falei, eu vou lá e eu vou financiar a casa. Eu não tive dúvida nenhuma que ia dar certo. E eu me lembro que o João Lucas, ele era pequenininho, ele era bebê de colo, né? A minha mãe olhava ele e eu cheguei e falei, mãe, amanhã vai ter o feirão lá, Minha Casa Minha Vida, vai ser no Center Shopping, no Center Convention, e nós vamos. Então eu fui com o meu Celtinha, parei, né? Minha mãe levou o João Lucas. E eu lembro que quando eu cheguei no estacionamento, não tinha ninguém. E eu falei, mãe, não tem ninguém. A gente vai entrar, nós vamos ser a primeira a ser recebida, porque não tem ninguém. E eu já fui com essa expectativa no meu coração que não ia ter ninguém. Só que quando você tinha mais ou menos quantos anos, Fran? 21 anos. 21 anos, já estava pensando em comprar uma casa pros pais. Sim. E eu me lembro que quando nós subimos o elevador, que abriu a porta, o Berlândia estava lá dentro. Foi uma falsa Porque impressão. tinha muita gente, mas tinha muita gente. E o João Vitor, o João Lucas, né? Não sei se eu tô falando João Vitor ou João Lucas, mas você me corrige, até agora acho que eu acertei. Porque o meu filho chama João Vitor também. É muita criatividade na família, né? Maria Eduarda, Maria Júlia, Maria Alice não, né? Maria Luísa, João Vitor, João Lucas. E eu me lembro que ele era muito, né, fortinho. E eu falei, mãe, me dá que eu vou segurar ele. E eu cheguei e falei, moço, onde é a fila? Aí ele olhou, ele foi mostrando pra mim. A fila fazia uma volta gigantesca. E ele falou, é lá no final. E eu falei, tudo bem. E de repente, olha pra você ver o tanto que Deus é tremendo. De repente, oh Deus, né? De repente, no mover de Deus. De repente, no mover de Deus. Veio alguém, não sei de onde surgiu. E ele veio assim, e ele falou, é seu filho? Mas ele perguntou muito, e eu falei, é meu menino, não sei o quê. E na hora ali, sabe quando você é pega de surpresa, que você fica, não sei o que ele tá querendo falar, né? Enfim, né? Não sei se ele queria pegar o menino, ou eu falei, é meu, e eu segurei aqui, né? E a minha mãe ficou assustada, porque ele saiu, não sei de onde ele veio, e é seu filho, e
E eu fiquei sem reação, né? Eu não sabia o que era. E eu abracei ele assim, a minha mãe já ficou assustada. E ele falou, você não vai pegar a fila, você vai ser a primeira. E na hora eu falei, caramba, não acredito. E ele me colocou na porta, na entrada. Eu fui a primeira a colocar os pés. Na hora que abriu a porta, eu fui a primeira. E tava cheio de funcionários ali da Caixa, né, correspondente bancário, enfim. E eu me lembro que eu sentei, eu mostrei a minha renda, com a renda da Fafá na época. E ficou um juro muito alto, né? Foi aprovado com um juro muito alto. E eu falei, nossa, a gente não vai conseguir pagar. Tem que ter um outro jeito. E ele falou, você pode pegar uma renda menor, só no seu nome, mas você pode pegar um financiamento menor só no seu nome, mas ele não vai ser do valor que você quer, o que você imagina. E eu falei, tudo bem, faça no meu nome. Ele fez no meu nome. Pouco tempo depois, esse valor tinha sido aprovado pela Caixa. E não era o valor que a gente imaginava, mas já foi uma bênção. E eu me lembro como se fosse hoje, de chegar para o meu pai e para minha mãe com a carta de aprovação do banco e falar, pai, tá aqui, o dinheiro foi aprovado e agora você escolhe a casa. E eu lembro que eu te falei que eu não tinha uma grana guardada, eu não tinha dinheiro, né, mesmo porque eu tinha meu carro, eu tinha faculdade, eu ajudava em casa. Só que eu peguei, eu acho que eu já tinha uns 4 anos de empresa mais ou menos. E na época eu usei todo o meu FGTS para dar de entrada na casa. Então usei meu FGTS para dar de entrada, né, nesse financiamento. Entreguei a carta para o meu pai e falei, escolhe onde você quiser e compra a casa. E ele foi lá, se eu me emocionar aqui tá tudo certo, né? Não tem problema. Eu já estou emocionada. Não tem problema. E eu lembro que ele começou a correr atrás da casa, olhar onde que ele queria, enfim, e ele achou a casa. E ele ficou muito empolgado, e ele falou, nossa, essa casa aqui, na época o valor era 100 mil reais a casa, e ele falou, essa casa, ela estava no reboco, não tinha começado parte de acabamento, nada disso, e ele conversou com esse construtor, e ele falou, olha, eu vou entregar a casa, só a casa, eu não entrego varanda, eu não entrego garagem, eu não entrego nada, eu só entrego a estrutura da casa para vocês, o valor da casa é 100 mil. E o banco tinha um valor de 87 mil que tinha liberado. E meu pai foi lá e falou, Didi, e aí? Eu falei, pai, vai dar certo. Eu não sei como, mas vai dar certo, né? E esses dias eu ouvi uma frase que fala muito sobre a minha vida até hoje, né? Dê o passo que Deus coloca o chão. Então a minha vida é mais ou menos isso. Não tem nada, eu não tô vendo nada, mas, né, eu dou o passo e Deus coloca o chão. E foi isso que aconteceu lá com 20 anos, né? Com 21 anos de idade. E me lembro que... eu falei, pai, ok, é essa casa? Você gostou? É isso? Ele falou, é isso, eu amei a casa e tal, não sei o quê. Eu falei, ok, então agora a gente precisa negociar como que a gente vai entregar essa casa. E aí foi, né, financiamento, Construcard, financiamento na Caixa, não sei o quê. E a gente conseguiu finalizar a casa, não foi só, né, financeiramente da Fran, a Flavi também, ela trabalhou pra caramba, ela ficou aí anos cumprindo também, porque eu fazia o financeiro da casa, né? Então eu dividia as tarefas. Pai, você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar isso. Mãe, você tem que pagar isso, isso e isso. Fafá, seu salário, você não tem nada esse mês, tá? Porque tá tudo na casa. Você só trabalha. Você só trabalha e eu fui administrando isso, acompanhando a obra. Eu trabalhava 13, 14 horas por dia, né? Enfim. E foi muito massa esse processo. Que legal. Assim, foi muito... Pra mim, foi prazeroso, gratificante. Pegar tudo que eu tinha, eu não tinha nada, mas pegar todo o pouco que eu tinha e honrar na vida dos meus pais. Sim. Eu me lembro que todas as vezes que a minha mãe chegava na casa, ela falava, eu quero uma suíte. Aí eu pensava, ok, com que dinheiro? Mas eu nunca falei pra ela. E ela falou, meu sonho é ter um quarto com suíte. E eu lembro que eu cheguei no construtor e falei, quanto que fica uma suíte? Ele falou, mais ou menos 6, 7 mil reais eu consigo fazer uma suíte e tal. Falei, faz a suíte pra minha mãe. E aí eu calculava quanto tempo eu tinha que trabalhar mais pra poder pagar. Porque na época eu trabalhava, ganhava muita hora extra em cima do que eu trabalhava, então eu trabalhava 14, 15 horas por dia, porque na época, muitos anos atrás, não tinha hoje, né? Podia, era mais tranquilo, enfim. E a empresa também sempre me honrou muito, a empresa que eu trabalhei. Então eu trabalhava lá 14, 15 horas por dia, recebia, né,
hora extra. Então eu calculava, quanto mais eu trabalhasse, mais grana eu ia ter para fazer. E de repente surgiu uma varanda. Ai, mas meu sonho é uma varanda. E eu falei, varanda. E aí, quanto fica uma varanda? Ah, uma varanda, né? Só minha mão de obra 20 mil, mas a varanda não sei quantos mil, não sei o que e tal. Eu falei, caramba, mãe, vai dar certo. E eu nunca falava pra ela nada, eu falava, mãe, vai dar certo. E aí surgiram alguns financiamentos de banco, né? Na época, enfim, na época tinha Irmão Soares, né? Que era uma empresa gigante. Aí eu fiz boleto, parcelei lá não sei quantos anos, enfim. Eu sei que no final desse processo a minha mãe tinha, os meus pais, né? Uma casa maravilhosa. Com varanda, com churrasqueira, com ducha, com quintal, com suíte, né? E minha mãe tinha uma suíte linda e maravilhosa. E nós mudamos para essa casa e nós vivemos momentos incríveis lá dentro. Que legal. Muito, 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 muito. Essas duas histórias, assim, fica claro para mim, do primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe, para que prolongue seus dias. E tanto a questão da história do carro, quando você quis comprar algo para abençoar, né, principalmente sua mãe, para que ela não andasse mais a pé. Sim. E essa questão da casa também. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, aproveitando, né, esse gancho aqui para você. Como que foi isso, Fran? Você acha que é o natural, essa honra, desde muito jovem, e dar honra aos seus pais, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é para você dar honra, e a gente já está bem claro, mas como que você aprendeu isso? Às vezes nós temos ali algumas pessoas que estão nos vendo agora e às vezes elas não sabem como honrar os pais delas, não sabem um pouquinho mais sobre esse princípio. O que você consegue falar pra gente, que às vezes de pessoas que não têm isso ainda muito claro e falam, nossa, que legal, ela cuidou dos pais, cuida dos pais e continuará cuidando. Como você poderia trazer essa mensagem? Eu costumo dizer assim, pensar, né, e muito baseado no que a Bíblia nos diz sobre o mandamento de honrar pai e mãe acima de todas as coisas. Eu fui muito rebelde durante um tempo da minha vida, né? Mas não é uma rebelde, era uma rebelde que eu queria fazer as coisas, meu pai me proibia. Então o meu castigo não era você vai ficar um final de semana sem sair, era você vai ficar um ano sem sair de casa. Olha só, você sabia disso, Cleber? Viu? Então, eu era adolescente. Não parece, né? Ela é toda certinha. Eu adolescente, eu queria sair com as minhas amigas e tal. E o meu castigo era, você vai ficar 6 meses sem sair de casa, vai ficar um ano sem sair de casa. Aí eu tinha muito conflito com meu pai. Então, eu tinha uma dificuldade muito grande com meu pai, porque o meu pai e nós somos muito parecidos. Quando a pessoa é muito parecida, acaba que, né, ela acaba um momento ali que ela vai se estranhando. E então meu pai, a gente às vezes batia muito de frente, né, em algumas situações, enfim. E eu fiquei 1 ano sem conversar com meu pai. 1 ano. Mas eu sempre honrei o meu pai. Em todas as vezes que eu pude honrar o meu pai, eu honrei o meu pai. E eu me lembro de uma outra situação, né? Porque fala, Fran, mas o meu merecimento, como que era o merecimento para você? Te contando algumas histórias para você entender que natural fazer para os outros, mas que não era natural fazer para mim. E honrar pai e mãe é você, independente de quem é o seu pai, de quem é a sua mãe, quem o seu pai foi, quem a sua mãe foi, qual é a sua história. Você precisa honrar pai e mãe. Esse é um mandamento com promessa na Bíblia, um dos mandamentos, né? E eu sempre fiz questão de honrar meu pai, independente de qualquer situação. E nós não tínhamos um relacionamento muito bacana, né, na minha adolescência. E eu me lembro que um dia meu pai me ligou. Eu acho que eu não tinha comprado o meu carro ainda. Ou já tinha comprado o meu carro, eu não me lembro, assim. E eu me lembro que meu pai me ligou, ele falou, Diele, você tá na empresa trabalhando? Eu falei, tô trabalhando. Ele falou, será que você pode sair aqui um minutinho? Eu falei, vou perguntar pro meu gerente e vejo com ele. Ele chama Fafá também. Eu falei, tudo bem. E quando eu cheguei na porta da empresa, meu pai tava com um Palio azul, de 4 portas, né, e tal. E ele falou, entra no carro. E olha a questão de honrar pai e mãe, independente de qualquer coisa. Eu não tinha um relacionamento, né, assim, com meu pai. A gente tinha muitas discussões. E eu entrei dentro do carro. Eu lembro que eu fui atrás, a Fafá foi na frente. E ele subiu ali, a João Pinheiro, e desceu com esse carro e tal. E ele falou, esse carro aqui é um carro que eu tô olhando. É um carro que eu quero muito. É um carro que eu gostei muito e tal. E começou a conversar, e tal. E eu fiquei calada. A gente conversava pouco na época, né? Eu fiquei calada, não falei nada.
E ele falou assim, só que a entrada desse carro é R$ 3.000. Na época, né? 12, 13 anos atrás. A entrada desse carro é R$ 3.000. Só que eu não tenho essa entrada para dar no carro, né? Então eu vou. Aí ele falou, eu vou tentar, né? Alguma coisa e tal para dar essa entrada. E eu fiquei calada, não falei nada, mesmo porque a gente tinha ali né? E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na empresa, eu chamei o meu gerente e eu falei, Kleber, eu preciso de um vale. E ele falou, um vale? Eu falei, sim. Aí ele falou, tudo bem, quanto? Aí eu falei, R$ 3.000. E na hora ele... E era um valor alto. Era um valor alto. Ele, R$ 3.000? Eu falei assim, R$ 3.000. Só que eu não consigo te pagar agora, à vista. Eu preciso que você parcele esse valor pra mim. Aí ele brincou, né? E uma pessoa que me ensinou muito, né? Muito abençoada na minha vida. Ele falou assim, além de querer um vale, você ainda quer que eu parcele esse vale? Eu falei, quero. Você consegue parcelar aí nos 1 ano, 8 meses, alguma coisa assim? E ele riu. E ele falou, pode ir lá fazer o vale. Eu lembro que eu fui lá, fiz o vale. Cheguei em casa à noite. Entreguei o dinheiro pro meu pai. Uhum. E eu falei, você pode ir lá e comprar o carro amanhã. E ele foi lá, ele comprou o carro. E eu paguei esse financiamento durante 1 ano sem ter nenhum remorso. Nenhuma dor no meu coração, nada. Eu fui lá, entreguei e falei, é isso? Então tá aqui. E eu lembro que eu já fui muito criticada por isso. Eu já escutei muitas vezes pessoas falarem pra mim, até quando você vai assumir o papel que é do seu pai? Até quando você vai colocar dinheiro dentro da sua casa? Até quando você vai fazer isso? E eu falava, eu não sei. Mas eu vou honrar o meu pai e a minha mãe e a minha família enquanto eu puder. Eu sei quem era o meu pai. Eu sabia exatamente quem era ele. Eu sabia de todo o esforço que ele já tinha feito a vida inteira, né, para cuidar da casa, para cuidar da família. Eu lembro das dificuldades que nós passamos, eu lembro de trabalhar, na época ele tinha uma fábrica de bolsas e cintos, eu lembro que a gente trabalhava, eu estudava de manhã, almoçava e eu ficava até de madrugada com os meus irmãos, limpando bolsa, organizando, no outro dia meu pai saía de madrugada e fazia a entrega. Eu conhecia o meu pai, eu sabia quem ele era, e independente do que as pessoas me falassem, eu ia honrar, e ainda honro o meu pai e a minha mãe. E honrar, né, às vezes a pessoa pensa assim, quando eu tiver muito eu vou honrar alguém. Não. Parece que você não vai honrar, dinheiro, né? Você não vai honrar, porque se você não consegue honrar no pouco, você não vai honrar no muito. Uhum. Então, se você, por exemplo, eu ganhava um salário, na época não era um salário ruim, era um salário muito bom, mas eu tinha meu carro, eu tinha minha faculdade, eu ajudava em casa. Então, eu tinha, mas eu não tinha muito, mas o meu dinheiro ele triplicava no final do mês. O meu dinheiro ele sobrava. O meu carro eu colocava R$50 de gasolina, eu andava quase um mês. E eu falava, cara, como que explica, né? Como que explica tudo isso? Como que explica você financiar uma casa e você não ter, e no final ela sai exatamente como o sonho da sua mãe e você conseguir entregar tudo para ela? Sim. Isso fala sobre honra, né? E é real o mandamento sobre honrar pai e mãe, né? E as coisas elas vão acontecer. Então eu tinha lá, minha mãe tinha um sonho, meu pai tinha um sonho, e eu comprava esse sonho deles e foi dando tudo certo. E ver a minha mãe entrando na casa, ver a minha mãe, né, olhar a varanda, ver o meu pai ali, não tinha nada que pagava. Então, o honrar, né, que você perguntou. Por que eu te contei do relacionamento com meu pai, né, específico? Porque a gente não tinha uma relação muito bacana. Hoje não, hoje eu mando mensagem para ele todo dia, eu falo que eu amo ele, eu beijo ele, eu abraço ele, enfim. Mas lá na minha adolescência não era. Mas eu tinha um princípio, que é o princípio de honrar, independente de qualquer coisa. Então eu era adolescente, eu ouvia muitas coisas, você tá dando dinheiro na sua casa, você tá ajudando, você tá comprando. E eu nunca me importei com isso, porque no meu coração era muito certo, que eu vou honrar o meu pai e a minha mãe até o último dia da minha vida, e eu ainda honro eles. Então, independente do que as pessoas falassem ou não, eu iria honrar o meu pai. Então, honra é quando você tem no seu coração que, independente de quem o seu pai seja, de quem ele foi, né? Meu pai não foi presente na minha vida, minha mãe não é presente na minha vida, eu não tive um relacionamento. Seu pai e sua mãe te deu o melhor que eles tinham naquilo que eles tinham para entregar, né? E não cabe a mim julgar. Não sei como é que foi a criação, não sei como que foi o processo, né? Lá com os meus avós. Então,
honrar fala sobre isso. Sobre independente de quem seja, ou qualquer situação, honrar. Porque quando a gente honra quando tá tudo bem, tá muito lindo, né? Mas vai honrar alguém no desafio, às vezes no atrito, né? Na forma de pensar diferente. E não me arrependo nunca de ter feito, de ter honrado eles. E ainda honro, com certeza. E honrarei até o meu último dia. E Fran, eu sei que tem uma história muito legal, muito inspiradora para muitas de nós mulheres, que às vezes estão nos vendo agora e que não casou, né? E aí você falou que você era bem, assim, como falou, temperamento forte, né, na adolescência. E aí eu queria que você contasse pra gente também, principalmente para aquela garota que tá te ouvindo agora e que às vezes sonha em ter uma família, ou nem sonha, ou, né, enfim, não acha que merece ter uma família. E eu sei que você tem um testemunho muito lindo de como começou a sua família. Então eu queria que você contasse pra gente também como que é a Fran, o casamento, né, a Fran. Sei que você é casado há 11 anos? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Fez o ano passado, né, viajou. Queria que você falasse um pouquinho pra nós sobre casamento, mas antes contasse um pouquinho como é que foi. Assim, você bateu o olho no seu esposo, sabia que era ele? Você já conhecia ele? Como que foi como que você conheceu o Eriksen, né? E aí, para dizer que mesmo que você tinha esse temperamento, às vezes gostava de festa, né? Não, na verdade, não quando eu comecei a namorar com 17 anos. Com 17 anos. Então, eu comecei a namorar com 17 anos e eu era completamente apaixonada pelo meu namorado, né? Meu primeiro namorado. Então, eu já pensava em casar, eu pensava em ter filhos. E eu já imaginava a minha vida casada e com filhos. Sim. Que sempre foi o meu propósito, ter família, ter muitos filhos, ter 3, 4 filhos. Você sempre quis ter família? Sempre. Eu nunca me via sozinha, eu nunca me via em balada, festinha, enfim. Apesar de, né, eu fui adolescente, sim, então claro. é natural que você, né, saia. Mas eu nunca me vi nessa fase de curtir demais, né? Então, com 17 anos eu namorava e o meu intuito era ter família. Eu vivi um relacionamento abusivo na época, fisicamente falando que você é feia, essa perna é feia, não sei o quê. Então, assim, só que eu achava que aquilo ali era o céu, né? Eu achava que aquilo ali estava tudo bem. Então, sempre foi abusivo, só que você não percebia. Sim, com palavras, sim, né? Não fisicamente falando, mas com que palavras. É um tipo de que é um tipo de abuso, né, psicológico. Então, às vezes eu me arrumava toda e eu esperava ele chegar toda bonita e ele falava, nossa, você tá de saia, sua perna é tão feia, né, e tal. E eu ficava meio assim, mas eu não conseguia entender. Então eu achava que era natural, que era meu primeiro namorado, eu achava que era natural. E eu me lembro que nós namoramos 3 anos e meio, mais ou menos, e eu queria casar. E eu comecei a organizar as coisas do casamento, né, noivado, casamento, enfim. E aí, de repente, tudo mudou na minha vida, né, porque eu já estava organizando um jantar de noivado, eu organizando, né. Por isso que precisa ser o homem, né? Ou quem precisa pedir hoje é o homem. Você mesmo tomou uma posição. Eu tomei a iniciativa de, não quer casar? Não, então eu vou lá, vou fazer, tá vendo? O negócio tem que acontecer de alguma forma. Então, eu já aprendi diferente, tá? Hoje eu sou completamente submissa ao meu esposo, né? Que a Bíblia fala que a mulher é a cabeça da casa. Sim. Então, mudou muita coisa na minha vida. Só que eu não esperei esse tempo dele me pedir em casamento, falar que queria casar comigo, não sei o quê. Eu falava que ia casar, não, a gente vai casar, né, e tal, e eu me lembro que eu tô organizando as coisas do jantar e de repente desapareceu. E ele sumiu no mapa. Desapareceu, tô com crise de identidade, tô precisando de um tratamento, não sei o quê, eu vou ficar com você, eu tô aqui, eu vou ficar junto com você e tal, e a gente vai vencer. Desapareceu. Depois de 3 anos namorando. 3 anos e meio namorando, sumiu. Não sabia onde que estava, não sabia o que estava acontecendo, e ficava preocupada, e ficava desorientada, né, enfim. E um belo dia ele chegou em mim e falou, tô com crise existencial. Eu pensei, o que é isso? E eu falei, tá bom, mas crise existencial, mas não se preocupe, eu estou com você. Eu vou te ajudar e tal. E ele, não, eu preciso de um tempo, quero um tempo sozinho para pensar. E eu falei, tempo, mas como é que funciona tempo? Eu era nova. E sumiu de novo, desapareceu no mapa. E pensa meu primeiro namorado, com 17 anos, eu já tinha 20 para 21 anos, mais ou menos 20 anos, eu acho. E
como que eu lidava com isso? Eu já vivia um relacionamento abusivo com palavras, né? Eu me achava, aí eu já ficava me achando feia, eu já me achava, né, assim. E quando ele desapareceu, sumiu, depois voltou e quer terminar. E terminou comigo. E eu fiquei 6 meses chorando dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Eu perdi 6 meses da minha faculdade, porque eu não conseguia ir pra faculdade. Eu chegava na faculdade, eu começava a chorar e voltava pra trás. E pra mim foi um desafio muito grande, porque foi um baque muito grande pra mim. Porque era o meu primeiro relacionamento. A primeira pessoa que eu tive na minha vida. Eu pensava que eu ia casar com a primeira pessoa que aparecesse, né? Enfim. E isso não aconteceu. Mas eu fiquei, assim, né? Naquele tempo, ali comigo mesma, entendendo esse processo. A minha mãe ficou do meu lado o tempo inteiro. E eu me lembro que uma amiga minha, no dia do meu aniversário, isso já tinha 5 meses que eu tava em casa chorando, definhando, chorando, chorando. E ela me chamou pra sair, vamos sair, é seu aniversário, a gente precisa sair e tal. E eu falei, não, eu não quero sair. Ela falou, é seu aniversário, você não pode passar o seu aniversário em casa e tal. E nós resolvemos sair. Quando nós saímos, nós encontramos nesse lugar um rapaz, que era amigo nosso, a gente saía de casal junto, né, e tal. E aí ele me contou, e eu fiquei sabendo nesse dia. Eu perguntei, cadê sua namorada? Olha que história. E eu perguntei pra ele. Cadê sua namorada, fulano? Aí na hora ele fechou a cara. Aí ele falou assim, você não tá sabendo? Nós terminamos. Aí eu falei, mentira, cadê ela? Ainda fiz assim, né? Cadê ela? Porque eu achava ele o casal mais lindo do mundo. Aí ele ficou paralisado na minha frente. Ele falou, Fran, você não sabe. Eu falei, mas saber de quê? Aí ele me contou, falou, o fulano tá com a fulana, os dois já estão namorando. Inclusive, quando vocês estavam juntos, ele já estava com ela. Enfim. E eu fiquei desorientada, né? E ali virou uma chave em mim, que eu desacreditei da família, eu desacreditei do casamento, eu desacreditei, né, de tudo. Então eu falei, quer saber, eu não quero mais, né? Porque eu já vivi um relacionamento abusivo, com palavras, com a forma de me tratar, enfim. E quando eu descobri que eu estava sendo traída durante o meu namoro, eu virei uma chave, mas não foi uma chave boa, foi uma chave ruim. Porque eu deixei de acreditar no propósito de Deus, que era família. Então aquele sonho que eu sempre quis de família, de ter filhos, de me casar com a primeira pessoa, né, que me relacionasse, ele foi por água abaixo, porque pra mim foi muito frustrante. Como foi muito frustrante, eu não consegui lidar com isso. E assim, foi muitas coisas ao mesmo tempo. E eu acho que menos de 1 ano depois, eles casaram, eu ainda fiquei com aquele, meu Deus, eles já estavam muito forte, né? Porque eles se casaram muito rápido, eles já estavam juntos quando nós estávamos namorando. Então, pra mim, foi um desafio muito grande e eu falei, agora eu não quero mais, né? Eu quero sair, eu quero curtir, então... Mas eu fiquei pouco tempo solteira, assim, porque eu não gostava dessa vida de solteira, né? De festa, de balada, não sei o que. Eu curti um tempo, mas eu falei, eu não quero isso. E eu comecei a malhar. Eu já namorava, esse primeiro namorado meu com 17 anos, e eu parei de ir na academia por conta desse relacionamento abusivo, porque no primeiro dia que eu fui pra academia, ele me seguiu. Olha só. E ele ficou escondido na academia, observando o que eu tava fazendo. E com quem tava conversando. Com quem eu estava conversando, e ele ficou olhando. E eu lembro que o personal perguntou, você conhece aquele rapaz? Isso eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos. Aí eu olhei e falei, por quê? Aí eu olhei e falei, ai, meu namorado. Ele falou, cara, ele tá ali tem muito tempo. E ele tá escondido. Ele não chegou porque eu visse ele. Ele chegou e ficou escondido. Então, eu só que eu achava fofo. Eu falava, ai, que bonitinho. Tá me defendendo. Tá me protegendo. Olha que fofura, né? Que coisa linda. Só que depois de um tempo eu parei de malhar. Muito por conta desse abuso psicológico que ele fazia, eu parei de malhar. Então, quando nós terminamos o nosso relacionamento, depois de um tempo eu voltei pra academia. Falei, agora eu vou focar na academia. Então, eu malhava pra caramba. Malhava. E lá eu conheci um rapaz e nós nos relacionamos. Ficamos 3 anos namorando também. E eu falei, tá, também não quer casar. Eu queria casar. Ardeu em mim o desejo de casar de novo. Falei, tá, também não quer casar, né? Ele não quer casar e eu não vou ficar insistindo. Eu fui lá e rompi esse relacionamento. E aí... eu voltei lá nesse desejo do meu coração, que desde muito novinho eu queria, que era casar, ter filhos. Só que Deus precisava curar minha alma primeiro. E eu falava, Deus, eu preciso ser curada de muitas coisas.
Coisas que eu vivi, coisas que eu fiz, coisas que aconteceu na minha vida. Alguns traumas, alguns erros que eu cometi, né? E eu me lembro que eu falei, eu vou buscar a Deus. Eu não quero mais viver essa vida onde as pessoas se relacionam pelo corpo. A Fran é bonitona e tal. Eu não quero me relacionar por isso mais. Eu não quero que um homem olhe pra mim pela minha, né, beleza, pelo corpo. Eu quero que o homem olhe pra mim e veja outras coisas. Eu sou muito mais do que um corpo. Eu não quero ser isso, né? E eu lembro que eu comecei a congregar, eu fui pra igreja. E muito do decidir, eu decidi ir pra igreja, já fui no encontro e tudo muito pra ontem. Personalidade de Fran, me converti, agora eu já sou. Já sou. Tudo de uma vez só. E eu me lembro que não contei pra ninguém, né? E na sexta-feira... Você foi pra igreja e já foi pro encontro? Fui pra igreja no final do ano e... eu descobri que o que aconteceu no final de, acho que foi 2011 para 2012, eu não lembro. Eu descobri uma doença no útero. E essa doença que eu descobri no meu útero, eu fiquei desorientada, porque a minha médica falou, Fran, a gente precisa fazer uma raspagem muito grande no seu útero. Eu não posso raspar muito, tirar essa ferida que você tem no útero, porque você pode correr o risco de não engravidar. Nossa. E eu me lembro que isso foi um choque para mim muito grande. E eu fiquei desorientada, só que eu não contei pra ninguém. E aí eu lembro que ela falou, a gente vai ter que fazer uma mini cirurgia, tirar esse material todo do seu útero, e eu preciso limpar o seu útero e a gente vai fazer uma biópsia desse material, pra ver se não é nada mais sério. E eu lembro que eu fiquei muito desorientada. Ela falou, Fran, o tratamento é 2 anos, você vai ter que fazer tratamento de 3 em 3 meses, depois de 6 em 6 meses, você vai ter que tomar uma medicação forte. E a gente vai ter que fazer esse acompanhamento pra ver como que tá o seu útero. Você não pode nem sonhar em engravidar, em ter filhos. E aquilo mexeu muito comigo. E eu me lembro que eu não contei nunca pra ninguém, porque eu sempre vivia as minhas dores sozinha e eu nunca falava pra ninguém. E eu me lembro de fazer essa mini cirurgia, pegar aquele material e era tão grande, era tão imenso aquele material que ela colheu e eu falei, meu Deus, eu não vou poder ter filho nunca. E eu me lembro que eu ia fazer a biópsia, levava o material pra biópsia e aquele cheiro ficava na minha cabeça, o cheiro do laboratório ficava na minha cabeça, ficava no meu coração. E a partir daí eu falei, eu não quero mais, eu quero viver uma vida diferente, quero viver uma vida com propósito, relembrar tudo aquilo que eu queria lá na minha infância, né, na minha juventude. E eu decidi congregar, eu decidi ir pra igreja. Sabe quando você passa na porta da igreja e fala, meu lugar é ali, mas você nunca entrou? Sim. Foram mais de 10 anos que eu passava na porta dessa igreja e eu falava, meu lugar é ali, mas eu nunca entrei. Meu lugar era ali, mas eu nunca entrei. E eu me lembro que eu fui pra igreja, se eu não me engano, no final de 2011, acho que foi 2011, 2010, 2011, não me lembro muito bem, acho que foi 2011. Comecei a congregar na igreja, enfim, até o encontro. E eu falei, eu quero participar do encontro. Eu participei do encontro. E eu me lembro que eu fui pra igreja não para achar um marido ou para buscar um casamento, mas para que Deus me tratasse, me limpasse, me curasse de todas as minhas feridas, de tudo que já tinha acontecido na minha vida. E eu me lembro que em um dia lá à noite, né, em oração, enfim, eu conversei com uma irmã e eu contei tudo pra ela, né, abri meu coração e falei tudo que eu já tinha feito, né, enfim. E eu falei que sentia vergonha das coisas que tinham acontecido na minha vida. E ela falou assim, ó, Deus te faz uma nova criatura. Amém. Deus te limpa de tudo. Deus te cura. Deus te salva. Deus te faz uma nova pessoa. Deus te faz uma nova pessoa. E aquilo ali pra mim foi muito forte, porque era como se Deus zerasse tudo que já tinha acontecido na minha vida e falasse, daqui pra lá, eu estou com você. Não que ele não estivesse antes, mas por um tempo eu não permiti que Deus estivesse na minha vida. E eu lembro que eu saí desse encontro muito renovada em mim, mas eu queria que Deus me curasse primeiro. Então eu não imaginava que eu fosse casar rápido. Eu pensava, pra Deus me curar, vai tempo. Pra Deus me limpar de tudo, me fazer uma nova pessoa, vai tempo. Só que Deus conhece o meu coração. Sim. E o motivo pelo qual você foi procurar ele. Então, por mais assim que no meu entendimento eu pensava, Deus ainda precisa me curar de muitas coisas, né? Eu preciso me livrar de muitas coisas. Deus precisa me perdoar de muitas coisas. Eu preciso pedir perdão pra Deus de muitas coisas. Mas Deus já conhecia o meu coração. E eu me lembro que eu comecei a congregar, ir na igreja, enfim, sem intenção nenhuma de ter alguém, de procurar alguém. Era entre eu e Deus. E eu achava que eu ia ficar pra titia. Porque eu falava, já tô com 27 anos,
né? Eu já pensava que com 27 eu ia ter filho de 10 anos, de 12 anos, né? 27, na minha visão, para quem queria ser mãe. Casar com 17 anos. Desde nova, eu me achava. Eu falava, gente, eu tô velha. Até eu achar um marido, até eu casar, eu vou ser mãe pros 40. Não, nada errado, mães aos 40 anos, né? Mas naquele entendimento meu. E me lembro que eu comecei a congregar, né? Enfim, ia sozinha pra igreja, voltava sozinha pra igreja, né? Enfim. Eu me lembro que na empresa que hoje é a empresa que nós trabalhamos, né? Que é a I9, quando eu entrei nessa empresa 13 anos atrás, os meninos ficavam brincando muito com o rapaz que tinha lá na empresa, que hoje é o meu marido. Então, todo mundo na igreja convertido, já era casado, né, e tal. Então, eles ficavam brincando muito. Eu falava assim, Fran, você vai casar com o Eriksen. E eu falava, de jeito nenhum, não tem nada a ver. Nossa, ele é totalmente diferente de mim. Nossa, nada. E eu, na época, eu ainda tenho, né, essa amiga que é a Josi, ela falava assim, Fran, você vai casar e nós vamos engravidar na mesma época. Eu falava, mas eu sou solteira, eu não tenho namorado. Ainda nem namoro. Eu não namoro, eu tô no processo de cura. Não vai acontecer isso. Ela sempre falava isso. Então, os meninos começaram a brincar muito com ele e brincava comigo. Fran, você vai casar com ele? Eu falava, não tem nada a ver, nada. E eles falavam pro Eriksen, a Fran tá solteira, cara, vai lá, não sei o que e tal. E eu falava, não, nada a ver, nada a ver. E nunca me abriu os olhos pra ele, né, enfim. Só que a gente estava conversando, ele nunca me falou sobre isso, né? Enfim, eu estava orando para Deus e eu falei assim, em um momento de oração, eu falei, Deus, eu só vou abrir os meus olhos para aquele homem que o Senhor tiver para mim. Porque se não for, que o Senhor feche os meus olhos. Mas a partir daqui, eu só me relaciono se for para casamento. Pode demorar o tempo que for. Se o Senhor falar para mim que é 5 anos, que é 10 anos, eu vou esperar. Mas eu quero viver uma nova vida. Eu quero viver algo que eu nunca vivi. Eu não quero que as pessoas se relacionem comigo pelo físico. Eu quero que as pessoas se relacionem pelo que eu sou. Então eu tinha esse propósito com Deus, né? Então, mas como eu pensava que esse processo ia demorar, era a última coisa que eu queria. Então eu comecei a servir na igreja, eu comecei a ajudar na igreja, eu comecei a ir nos encontros, enfim. E encontrava o Eriksen na igreja, né, de vez em quando. Às vezes eu chegava e ele sentava do meu lado, né, enfim. Eu me recordo de um dia que foi muito interessante, que nós estávamos ouvindo uma palavra e ele chegou e sentou do meu lado. E nessa palavra desse dia era um casal e eles estavam falando que namoraram na corte. Aí eu falei, namoro na corte? O que é isso? O que é isso? O que significa namoro na corte? Então, quando você fala de namoro na corte, é quando você beija no altar. Quando você se relaciona no altar. Você não tem relacionamento antes com essa pessoa. Você não beija, você não tem contato físico. E eu falei, eu quero isso pra minha vida. E o Eriksen já era apaixonado em mim, né? E eu não sabia. Eu já estava nas orações dele, mas eu não sabia. Olha que legal, gente. Mesmo porque ele nunca falou isso, a gente nunca teve nenhum tipo de contato assim, nunca, né? Nada disso. E ele ainda brincou comigo e falou, não, tá tudo errado. Isso aí não é de Deus, esse negócio de casar brincando, né? Na corte não tem nada a ver. Eu falei, mas eu quero isso pra minha vida. E eu só vou me relacionar se for assim. Então, como ele já orava por mim, eu acho que ele pensou, me lasquei. Pronto, orando pela menina e agora mudou os meus planos. Eu me lasquei, complicou a minha vida. E eu falei, eu quero isso. E eu sou muito determinada. Quando eu falo que quero alguma coisa, é daquele jeito. Eu falei, eu quero isso pra mim. E aí, eu me lembro que no dia 1º de maio de 2013, ele me chamou pra tomar um sorvete. A gente, né, era amigo ali, né? Enfim, ele me chamou pra tomar um sorvete. E um frio. Mas um frio. Eu falei, o que esse menino tá me chamando pra tomar sorvete? E ele me chamou pra tomar um sorvete no dia 1º de maio, lá em frente, na época, o London, não sei se tem hoje London, e tinha uma sorveteria lá, e nós sentamos e ele falou assim, bom, eu vou abrir o meu coração pra você. Eu não sou um homem de brincadeira. Eu quero me casar, eu quero ter filhos. E o meu coração, ele queima muito por você. Eu tenho um sentimento por você. Só que eu não quero que essa resposta venha da minha boca ou da sua boca. Eu quero que a resposta venha de Deus. E na época eu pensei, gente, eu tô num filme de Cinderela. Eu falei, meu Deus, eu tô num filme da princesa. Olha o que é importante, né? Nós, mulheres, queremos corte. Nós queremos ser cuidada, nós queremos romantismo, né? E por mais que tenha uma ideologia aí de fora, né, Fran?
de fala, a gente não precisa nada disso e nós tomamos, olha que lindo. Eu preciso. Isso. Nós precisamos todos os dias, né, ser cuidada, não tomar o lugar que é do homem, né? Sim. Estar no nosso lugar. Estar no nosso né? lugar. E quando nós saímos dessa visão, não precisa nada de romantismo, não precisa de corte, não precisa de respeito entre os homens e as mulheres, nós saímos daquilo que é o propósito principal. Né? Olha que interessante. E a gente faz a inversão de valores, né? Sim. Porque a mulher fica no lugar do homem e o homem acaba ficando no lugar da mulher. E essa inversão de valores, ela é muito séria. Totalmente. Porque aí a mulher toma frente de algo que é do homem e aí a gente deixa de ser cuidada, deixa de ser amada, né? O homem deixa de fazer certos movimentos porque a mulher já vai lá e faz sozinha e a gente acaba tendo essa inversão de valores, que na minha vida foi muito desafiador também, porque eu sempre fui a mulher que trocava pneu, ia na borracharia, limpava meu carro e eu nunca tive isso. Então romper isso pra mim também foi um desafio na minha vida, né? E hoje, se meu carro tá sem gasolina, eu entrego pro meu marido e falo, abastece pra mim, por favor. Né? E a gente precisa entender essa diferença, porque às vezes você vai falar assim, nossa, mas eu não preciso dele para fazer isso. Nós não precisamos para fazer muitas coisas, mas o meu lugar é no lugar dele? Não, o meu lugar é no meu lugar. Como mulher, eu assumo o meu papel de mulher, de mãe, de esposa, dona de casa, né, de cuidar e honrar da minha família. E o meu marido, ele supre as nossas necessidades com o que ele foi destinado a fazer. Então, isso também foi um processo da minha vida que eu precisei entender isso. E é um ensinamento muito importante, porque existem muitos relacionamentos que às vezes o esposo ou a esposa acha que não tem mais jeito, que a família precisa acabar porque não consegue mais se entender, simplesmente porque um tomou o lugar do outro. Né? As mulheres estão tomando o lugar dos maridos em casa e os homens, né, tendo uma energia baixa. E tem um estudo que chama constelação, que fala que quando nós não estamos no lugar certo, nós estamos no papel errado, tudo dá errado. Tudo, absolutamente tudo. Dá errado não só no casamento, mas na criação do filho, na empresa, tudo. Exatamente. Então, esse princípio que é muito importante, né? Nós estamos ouvindo a história da Fran e percebemos que desde sempre ela é uma mulher muito com uma personalidade forte de fazer e de acontecer. Então, quando você pediu para Deus te cuidar, isso já era uma transformação. Ele já estava trabalhando em mim essa questão, né? Se eu quero andar de acordo com os princípios bíblicos, eu preciso entender qual é o meu lugar como mulher na minha casa, para deixar que o meu marido tome a posição dele. Só que pra mim também foi um desafio. Imagina. Porque eu sempre fiz. Eu nunca esperei ninguém fazer pra mim, né? Então foi um desafio muito grande. Por exemplo, casar e ver a lâmpada queimada. Se na época de solteiro eu já ia pegar a lâmpada, eu já ia trocar. Eu não ia pedir pra ninguém. Então isso também foi um desafio, mas eu consegui romper, né? Então, quando ele te pediu para falar orar, pra você, ele pediu para que a gente orasse. Ele falou, eu não quero vir a confirmação nem de mim e nem de você. Eu estou te pedindo em oração. E eu falei, caramba, o que é pedir em oração? Explica pra gente o que é pedir em oração. E eu fiquei, tá. Aí ele falou, você tem o seu líder, né, que é o seu pastor, eu tenho o meu pastor. Eu vou conversar com o meu pastor, você conversa com a sua pastora e eu quero te pedir em oração. E eu falei, o que é pedir em oração, né? E eu entendi que é uma confirmação de Deus, né? E pra mim foi muito tranquilo, porque quando eu falei, Deus, eu não quero me relacionar pelo corpo, eu quero me relacionar com uma pessoa, eu quero que a pessoa se relacione comigo, né, pelo que eu tenho, ele não precisa me conhecer fisicamente. Eu não preciso beijar o meu marido antes do altar para saber quem ele é, porque ele já é uma resposta de Deus. Então, quando é uma resposta de Deus, eu não preciso provar para saber se vai dar certo. Sim. Porque Deus já me confirmou que seria ele. Então, oração é isso. É quando você coloca diante de Deus, quando você tem um propósito. O meu propósito era, eu vou namorar na corte. Eu não quero mais viver o que eu tinha vivido no passado. Eu quero namorar na corte. E como as coisas mudam quando a gente muda a nossa mentalidade, quando a gente tem um propósito claro, né? Eu tinha esse propósito claro e eu falei, nada vai quebrar esse propósito. Então, me lembro que ele me pediu em namoro e ele falou, agora a gente precisa orar. Então, os nossos pastores é quem vai nos orientar sobre como vai ser. Eu era nova na igreja, eu não sabia como é que era esse processo, né? Eu falei, tudo bem, né? Vamos, eu sabia quem ele era, eu sabia que ele era um rapaz que tinha uma índole, que tinha caráter, que tinha família. Então, e se estava acontecendo ali é porque existia um movimento de Deus. Eu não era apaixonada por ele, eu nunca tinha olhado para ele com outros olhos, mas eu falei, Deus, é o Senhor que está trazendo esse movimento? Se é o Senhor que está trazendo esse movimento, alguma coisa vai acontecer que vai ser sobrenatural.
E eu me lembro que desencontro de pastores, né, enfim, e a gente demorou um tempinho para conseguir sentar e alinhar como que seria esse processo. Então, os nossos pastores nos orientaram a ficar 3 meses em oração. Então, nós ficamos junho, julho e agosto. A gente já foi quase um mês, né, olha, vocês vão ter um processo de oração. Junho, julho e agosto, vocês vão orar. E vocês não vão sair sozinhos, vocês não vão deixar nada arder no coração de vocês. O que vai arder no coração de vocês agora é a presença de Deus. E eu falei, uau, que coisa louca, que mundo diferente. Mas eu falei, é o mundo que eu quero. E eu estava naquele processo de fazer tratamento de 3 em 3 meses, de cuidar daquela doença no útero, enfim. E eu me lembro que nós começamos esse processo de oração. Então, nós iniciamos esse processo de oração, nós orávamos todos os dias, a gente tinha os horários que a gente podia conversar, enfim. E a minha oração todos os dias era, Deus, me confirma se foi Ele. E até então, meus olhos estavam fechados. Me confirma se foi Ele, porque eu não quero me relacionar com ninguém. Eu não quero gostar de ninguém se não for do Senhor. Então, no momento certo, o Senhor precisa abrir os meus olhos se for Ele. E se não for Ele, que os meus olhos continuem fechados, porque até então os meus olhos estavam fechados para Ele. E aí nós começamos no processo de oração, enfim, e foram 3 meses que eu senti muito real a presença de Deus na minha vida, de uma forma sobrenatural. Então eu tive momentos na presença de Deus que foi, assim, fora do mundo real falando. Eu vivi algo muito sobrenatural com Deus. E eu vou contar alguns aqui pra vocês. E lembra que eu falei que eu estava com uma doença no útero, que eu não podia ter filhos, que eu ia ficar fazendo um tratamento durante 2 anos, tomando medicamento forte e tal. Eu lembro que em julho ia ter encontro de profecias na igreja. E eu fui nesse encontro, eu e a Eriksen já estávamos orando, a gente se via na igreja, enfim. E eu me lembro que nesse dia eu sentei, o Eriksen sentou do meu lado, e era um pastor americano, né, então tinha um tradutor. E esse tradutor, nesse momento, ele falou assim, ó, se levantem agora, escolha uma pessoa que não está perto de você, que não está do seu lado, escolha uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu, e você vai orar com ela, e vocês vão profetizar sobre a vida do outro. E eu imediatamente virei para trás, tinha uma moça, então eu já falei, podemos orar juntos? Ela falou, podemos. E eu já peguei na mão dela, eu não vi, o Eriksen estava do meu lado, mas eu não vi com quem que ele orou. E a gente começou a orar. Você não podia falar nada pra pessoa. A única coisa que você perguntava era o nome. E nós começamos a orar, né, enfim. E no momento ela terminou de orar e ela abriu os olhos e ela falou imediatamente. Ela falou assim, Deus pede pra te falar que Ele te curou da doença que você tem no seu útero. Uau. E na hora eu fiquei em choque, porque ninguém sabia. Ninguém sabia. E eu passei por esse processo sozinha. Eu fui contar para minha mãe e para minha irmã, eu já estava no processo de oração com o Eriksen. Então eu fiquei ali 8 meses sofrendo sozinha, né? Porque eu achava que eu não podia ter filhos, eu achava que eu estava doente, eu achava que era algo muito mais grave, enfim. Porque era um tratamento, né, longo e desafiador. E ela falou claramente para mim, ela falou, Deus pede para te falar que Ele te curou de toda doença no seu útero. E eu vi claramente você com várias crianças ao seu redor. E eu queria te falar que você vai ter muitos filhos. E na hora aquilo ali, e um momento antes, um dia antes, na sexta-feira, esse encontro de adoradores de profecia foi no sábado, um dia antes, estava frio, muito, muito frio. Não tinha ninguém na minha casa, eu entrei para dentro do quarto e eu comecei a orar. E eu senti um calor, um fogo queimando o meu corpo. Quando eu vi, eu já estava no chão, prostrada, na presença de Deus. E aquilo ali foi muito forte. Foi muito, 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 muito forte. E eu não entendi. Eu falei, eu tô aqui orando e senti muito forte a presença do Espírito Santo, né, e tal. Só que naquele dia ali, Deus já tinha me curado. Amém. Naquele dia, Deus já tinha me curado. E eu me lembro que ela falou isso e eu não consegui nem falar o que eu tinha para falar para ela, porque eu comecei a chorar, né? E ela falou, Deus te curou. E você tá limpa de tudo. Não existe mais nenhuma ferida no seu útero. E eu fiquei em choque. E tinha os momentos certos que eu e o Eriksen a gente conversava, né, enfim. E a gente não podia falar nenhuma experiência que teve um com o outro durante o processo de oração, né, e tal. E eu sempre pedindo para Deus confirmar. Aí eu vou voltar, me lembro de voltar nesse momento com o Eriksen aqui, né.
E aí nós não podíamos conversar nada sobre isso, eu fiquei calada, recebi ali a minha cura, fiquei calada. Mas eu ainda continuava orando pra ele. Deus tinha me curado. Lembra do meu propósito inicial de ir pra igreja? Para que Deus me curasse, para que Deus me limpasse, para que Deus me restaurasse. Então Deus foi fazendo exatamente como tinha sido, né? Acho que já era o propósito dele pra mim. E aí, um dia orando, né? Passou esse momento, né? Enfim, e eu orando no meu quarto, né? E tal, e com a mesma oração: Deus, só abra os meus olhos para a pessoa que for a pessoa que o Senhor tiver para mim, na minha vida. Até então eu não tinha aberto os meus olhos para o Eriksen, né? Eu admirava ele, né? Enfim, mas de mulher para homem eu ainda não tinha aberto os meus olhos para ele, porque eu queria a confirmação de Deus. E eu pensava, enquanto Deus não me mostrar, eu não vou abrir os meus olhos, eu não quero nem conversar com ninguém, se não for da vontade de Deus. E eu me lembro que eu andava orando no meu quarto, sexta-feira, orando. A hora que eu terminei de orar, que eu deitei, ele me ligou. Aí ele falou antes dele me ligar, eu no processo com Deus, a gente né, tem hora que nós somos muito incrédulos, a gente quer o quê? Sentir, a gente quer ver, a gente quer que Deus venha e fale, desça na terra e fale com a gente, mas Deus fala com a gente de várias formas. No silêncio ele falou que ele já tinha me curado, no silêncio de Deus ele já tinha me curado, e depois ele só confirmou com a pessoa. E eu fiquei, Deus, se for ele... Vai acontecer tal coisa. Se for ele, Deus, o Senhor podia me confirmar, ele podia me dar um chocolate. Ele podia me dar também uma flor, Deus. Então, se for ele, o Senhor podia confirmar dessa forma. Aí, ao mesmo tempo, eu falava, nossa, eu tô sendo tão incrédula, porque eu tô pedindo pra Deus uma confirmação real, assim, sabe? Ai, se ele me ligar em 10 minutos é porque é pra ser, sabe isso? E aí eu falei, mas eu estou parecendo muito incrédula. Olha que lindo, tem uma nuvem ali que está em formato de coração. Tá mesmo. Que legal. E aí eu me lembro que eu fiquei orando e falando, Deus, o Senhor me confirma. Ou ele me dá um chocolate, ou ele me dá uma flor. Não sei o que o Senhor vai ter que fazer, mas o Senhor vai ter que me confirmar. Eu preciso que o Senhor me confirme, assim, muito palpável, muito real. E terminei de orar, eu e Deus ali no meu tempo e tal, deitei. E eu deitei e ele me ligou. Ele falou assim, vamos caminhar no parque amanhã? Eu falei, vamos, tal. Ele falou, eu tô sem carro, você passa aqui na minha casa? Eu falei, passo, não tem problema não, passa na sua casa. Sábado, passei na casa dele de manhãzinha e tal, e ele entrou no carro. Quando ele entrou no carro, ele veio com uma sacolinha do supermercado na mão. E eu olhei e ele falou assim, nossa, eu vou te contar um negócio. Ontem eu fui no mercado com a minha mãe, fui levar minha mãe pra fazer compra, né, e tal. E na hora que eu tava dentro do estacionamento, minha mãe já tinha feito as compras, já tinha pago, tudo certo, eu tava fechando o porta-mala, Deus falou comigo algo muito forte, pediu pra me voltar lá e comprar isso aqui pra você. E não deu tempo nem de embrulhar, você vê o tanto que foi rápido, não deu tempo de embrulhar, tá com a sacolinha do supermercado. Mas Deus pediu pra que eu te entregasse, então eu fui lá e peguei e tô te entregando. E ele me entregou na sacolinha do supermercado. E quando eu abri, era uma caixa de chocolate. E eu ficava, Deus, você é tremenda, hein, no meu pensamento. Eu falava, Deus, você não existe, Deus, você é surreal, né? Você é muito louco, que loucura. Só que eu não podia comentar com ele, que já era uma confirmação minha, mas Deus também precisava falar com ele. E aí, eu fiquei paralisada. Aí ele, nossa, desculpa, você não gosta de chocolate, né? Eu não sabia e tal. Eu falei, não, eu amo chocolate. Nesse momento, então? Eu amo chocolate. Adoro. Agora, nunca amei tanto chocolate na minha vida. Mas fiquei caladinha. Olha pra você ver o tanto que Deus é fantástico. E aí nós começamos a caminhar no parque, e a minha mãe me ligou. E eu peguei o telefone, oi mãe, tudo bem? Eu comecei a conversar com a minha mãe e o Eriksen ficou pra trás. Quando o Eriksen ficou pra trás, eu fui andando pra frente, né? Enfim, quando eu desliguei o telefone, que eu fui procurar o Eriksen, que eu vi o Eriksen, não acreditei. Ele foi andando, enquanto eu tava no telefone com a minha mãe, que eu fui indo mais pra frente, ele foi pegando flores no parque. E ele foi pegando flor. E ele montou um buquê. Nossa. E ele falou assim, ó, essas flores são pra você. Então, ali naquele dia, os meus olhos se abriram pra ele. E eu falei, Deus, é ele. É ele o homem que o Senhor tem pra mim. Então, agora os meus olhos estão abertos. E aí eu comecei a olhar pra ele de mulher olhando pra um homem. Porque até então eu não olhava pra ele dessa forma. E eu acho que eu nem sei se eu já compartilhei isso com ele, hein? Ele já, né, sabe tudo da minha vida, enfim. E aí eu já entendia que era ele.
Só que eu não podia casar, né, e ele também, sem conhecer e saber quem era a Fran. Até então a gente não tinha falado sobre isso. E assim que nós finalizamos esse processo de oração, que foi 3 meses, os nossos pastores nos orientaram a conte tudo da sua vida, não deixe nada escondido. Nada. Não deixe nada escondido. Tudo que você fez, certo ou errado, ele precisa saber. E ela também precisa saber, Erickson. E eu me lembro que nós fomos no Center Shopping almoçar lá na praça de alimentação. E eu falei pra ele, eu preciso te contar quem foi a Franciele no passado. Eu preciso te contar todas as coisas que eu já fiz. Eu preciso te contar dos meus erros, dos meus acertos, né, de tudo que desagradou a Deus nesse tempo, mas eu preciso te contar tudo. E pra mim foi um desafio tremendo. Porque existem coisas no nosso coração que só nós sabemos. Sim. Só que eu não queria deixar nada no meu coração sem compartilhar com ele, então eu compartilhei tudo. Tudo. Tive tantos namorados, já saí tantas vezes, fiz isso, aconteceu isso na minha vida, né, não sei o que. Fui contando e pensei, meu Deus, acabei de perder o homem que Deus tinha preparado. Porém, perdi. Acabei de perder o homem que Deus tinha preparado pra minha vida. Mas eu tinha claro no meu coração que eu jamais iria esconder nada dele, nunca. O Erickson sabe de tudo da minha vida, tudo. Eu jamais iria esconder isso dele, né, das coisas que tinham acontecido. Então eu falei tudo, eu falei, Deus, eu não tô com medo, eu vou contar, porque eu sentia paz em contar, então eu contei tudo, contei. Aí ele falou, e aí eu chorando, lá, né, o povo passava e me via chorando, e ele chorando, não sei o quê. Aí eu falei, pô, não tem como piorar, né, eu já contei tudo, tá tudo certo. Aí ele falou, agora eu vou te contar da minha vida. Quando ele foi me contar da vida dele, muitas coisas que nós erramos na vida, ele também tinha passado pela mesma coisa. Então a gente, de uma forma ou outra, a gente se entendia ali, né? Nos nossos erros a gente se entendia. E ele me contou tudo. E eu falei, tá, é tudo que eu tenho, não tenho mais nada pra te contar. A minha vida foi assim e é isso. E ele contou tudo da vida dele. Ele falou, tudo bem, agora nós vamos orar. E eu lembro que nós começamos a orar fervorosamente no meio da praça de alimentação. E passou essa parte, nós contamos tudo, enfim. E aí eu precisava contar pra ele sobre a cura, né? Até então eu não tinha ido no médico, mas eu precisava contar pra ele desse processo. E eu me lembro que um dia ele foi na minha casa jantar, né, com os meus pais, e eu falei, eu preciso te contar algo. E é algo que pode mudar, né, tudo que nós estamos passando, nós estamos vivendo. Até então a gente estava nesse... Primeiro nós oramos, depois entramos no processo de contar tudo. E eu falei pra ele, olha, aconteceu isso, eu estou fazendo um tratamento no útero e esse tratamento eu não posso engravidar, né? Eu preciso fazer um tratamento 2 anos, eu estou fazendo acompanhamento a cada 3 meses, depois 6 meses, eu tomo um medicamento muito forte e eu espero muito ter filhos, mas eu só vou poder saber se eu vou ter filhos ou não quando eu finalizar esse tratamento. E pra mim era um baque muito grande, porque eu sempre me vi mãe. Então, e eu me lembro que, aí eu contei pra ele, eu falei, mas eu creio que Deus já me curou, porque aconteceu isso no dia de profecias, enfim. E ele falou, eu não tenho dúvida nenhuma, isso não vai mudar nada do que já aconteceu até aqui, e eu tenho certeza que Deus já te curou. E eu senti uma paz muito grande naquilo, né, e eu me lembro que acho que uns 15 dias depois eu tive uma consulta com a minha ginecologista, ela falou, vamos fazer aqueles exames de rotina, né, enfim. E quando ela fez os exames, ela ficou incrédula. Ela falava, você não tem nada. Amém. Você não tem nada. E ela falava, eu não consigo te explicar. Porque você começou o tratamento, tinha 7, 8 meses. Você tá no início do tratamento. Você tinha sido curada. E ela não conseguia... Ela falava, eu não consigo te explicar o que aconteceu. Você está curada, você não tem nada. Em tantos anos de medicina, eu nunca vi isso. E eu falei pra ela, eu sei quem me curou. Deus me curou. E ela falou, segue a sua vida normal. Você não precisa vir aqui mais a cada 3 meses ou a cada 6 meses. Você para de tomar o remédio, porque você não tem absolutamente nada. Nada, assim, nada. Não tinha nada no meu útero. Ela falou, seu útero tá zerado. Como se você nunca tivesse nada, nunca tivesse tido nada. E eu contei pro Erickson, né, enfim. E Deus foi trabalhando tantas coisas, isso tem várias... Eu tenho uma agenda, e todos os dias eu escrevi um testemunho de Deus na minha vida. Todos os dias eu escrevi um testemunho de Deus.
E aí, no dia 19 de setembro de 2013, foi aniversário do Eriksen. Isso sem beijar, sem encostar, sem tocar, sem nada. Ele me pediu em noivado. Muito bem. E no dia 19 de setembro, no dia do aniversário dele, ele falou: eu quero te pedir em noivado, eu quero me casar com você, eu quero construir uma família ao seu lado. E ele já sabia do meu propósito de casar no altar, de beijar, né, de relacionar no altar, casar na corte. Ele falou: eu aceito tudo que você me falou, porque Deus me confirmou através de várias formas, principalmente com outras situações, né, com a família dele, que era você. Eu não tenho dúvida, e eu quero me casar com você. E eu também não tinha dúvida nenhuma. Então eu não namorei para casar, eu casei para namorar. Eu não beijei o meu marido antes, eu beijei ele depois do casamento. Eu beijei ele quando eu já tinha trocado a aliança, que era o meu propósito com Deus. E foi muito engraçado, porque no dia do nosso casamento, os amigos dele, né, que as pessoas sabiam do nosso propósito, levaram fogos. E na hora do beijo soltou fogos de artifício, né, e gritaram, e comemoraram, enfim. E o meu primeiro beijo no meu marido foi no altar, depois que nós trocamos as alianças. E foi o momento mais incrível da minha vida. E todos os dias, eu olho pra ele e eu falo: cara, Deus não tinha como ter me dado algo melhor. Então a gente vê, né, adolescente que se relaciona muito: eu vou fazer um teste. Esses dias eu ouvi uma pessoa falar: vamos juntar, né? A gente junta e vê se dá certo. Porque se der certo a gente casa. Se não der. E todos os dias eu olho pro meu marido e eu falo: Deus me deu o melhor. Deus não poderia ter escolhido um marido melhor, um pai melhor, um companheiro melhor, um mentor melhor para mim. E Deus me mostra todos os dias que foi Ele que me deu de presente. Deus trouxe Ele para mim. Esse é um baita ensinamento. Primeiro, de propósito, né? Todo momento você falou sobre propósito, eu sabia. E quando a gente tem um propósito, todas as coisas cooperam, mas eu vejo muito mais que propósito, porque muitas pessoas, elas sabem, né? Elas falam que tem um propósito, mas elas não pagam vivem preço. o propósito. Não vivem um propósito. Não vivem o processo, né? Eu imagino que história mais linda, mas você teve seus medos. Medo de contar, conto ou não conto, fico ou não fico, vou engravidar, não vou engravidar, né, Fran? Então, assim, é tão lindo, parece uma história de realmente contos de fada, mas um conto de fada é real, que você teve que se expor, sim, teve que ser corajosa, teve que esperar, pagar um preço. E isso é um ensinamento para a minha vida e com certeza para quem está nos ouvindo, que muitas vezes o propósito não é o suficiente, a gente precisa viver o processo para ser pedido em casamento. E por um outro lado também, né? Eu imagino que é bem desafiador para um homem namorar na corte. Eu, particularmente, só conheço a sua história real, né? De uma pessoa que namorou na corte, casou na corte, com noiva na corte, né? No sentido de não se tocar, não era só sobre beijar, né? Sobre ali se proteger. E é uma história linda, mas principalmente quando você fala: eu encontrei o homem que eu precisava, o pai que eu precisava para os meus filhos, é porque você suportou o processo. Olha que interessante, você estava falando, eu lembrei. Eu me lembro a primeira vez que eu vi o meu marido, foi na sua casa, num churrasco. Sim. Eu não lembro quantos anos atrás, mas tipo, uns 4 anos antes de casar. Você viu ele, mas ele, naquele dia que ele se apaixonou. Naquele dia, e eu fiquei sabendo disso muito depois. Então, sim, eu acho que depois da primeira vez que eu vi ele, naquele momento, ele já começou um processo de oração. Sim. Porque ele me falou assim: no dia que eu te vi a primeira vez, lá na casa do seu irmão, num churrasco que teve, né, da célula lá de vocês. Sim. E você passou, né? Você foi rápido. Porque eu tinha uma vida assim, muito agitada, então eu tava saindo, né, curtindo, e eu me lembro que na hora que eu cheguei nele e falei: quem é você? Aí ele falou: meu nome é Eric. Ele tinha um cabelinho assim de surfista, né, e tal. Pra mim foi uma pessoa normal. Eu falei: tudo bem e tal, e saí. E ele conta que naquele dia, que o coração dele ardeu. E olha que interessante, né, a gente não pular o processo, sim, ou pular as etapas, a gente viver o processo de Deus, e as tentações, elas vão acontecer no meio do caminho. E eu me lembro, voltando um pouquinho, eu me lembro que quando eu converti, falei: Deus, eu vou me converter. Nunca eu recebi tanta mensagem de amiga me chamando para sair.
Eu nunca recebi tanta mensagem de pessoas da faculdade que tinha muitos anos que eu não vi, me mandando mensagem: Fran, tô em Uberlândia, vamos sair pra jantar, não sei o quê, Fran. E eu até recebi uma mensagem de um rapaz que era amigo meu na época da faculdade. Ele falou assim: Fran, a única mulher que eu me casaria na minha vida é com você. Eu não me casaria com outra mulher. Proposta de casamento. E eu falei assim: gente, como assim? Né? Então começaram a aparecer muitas coisas, mas se você não viver o processo, e se você cair nas tentações que elas vão acontecer no meio do caminho, você não vai conseguir alcançar o seu propósito, né? O seu tempo. E eu me lembro que esse dia que o Eriksen me viu, que ele já entrou no processo de geração, ele estava muito firme na igreja, só que teve um determinado momento, e eu não sabia, ele nunca me ligou, eu nunca conversei com ele, não tinha contato com ele, nós não trabalhávamos juntos. E teve um determinado momento da vida dele que ele desviou, né? Ele saiu da igreja e ele pegou o telefone e falou: vou ligar pra essa menina, né? Vou chamar ela pra sair e tal. E ele me ligou, só que eu não atendi. Então eu fiquei sabendo que ele me ligou depois de muitos e muitos anos. E ele fala: graças a Deus que você não atendeu o telefone naquele dia, porque eu estava fora da igreja, eu não estava com o meu propósito claro ainda. E eu estava orando por você, mas eu me desviei no meio do caminho. E graças a Deus você não atendeu o telefone. Eu fiquei sabendo isso depois, quando eu já tinha casado. Falei: mesmo? Mas eu nem tenho seu número, né, e tal. E ele falou: ainda bem que você não me atendeu. Então, viver o propósito é isso. Saber que no meio desse propósito você vai receber cantadas, ligações, propostas, né? Mas se você não estiver fixa, né, com os olhos lá no seu propósito, no seu processo, você vai cair. E pode ser que você se desvie dele. Quando você se desvia do seu propósito, você começa lá do zero de novo. Então, às vezes, Deus está pronto para te entregar, você está pronto para receber, mas você vai regredir um pouquinho. E não é a hora. Porque Deus, ele nos entrega aquilo que a gente pede, que é o desejo do nosso coração. Mas primeiro ele vai trabalhando, ele vai nos dando situações, né? Que é muito daquela frase: eu peço paciência, Deus não me dá paciência. Ele me dá o quê? Situações para que eu seja paciente. Então, durante o processo é isso. Deus, ele vai, né, entendendo o propósito do seu coração, ele vai te consolando, ele vai sendo ali o seu melhor amigo durante esse tempo. E aí você vai passando por tudo de forma muito, muito natural. Viver o processo é incrível, mas é desafiador. E aí você precisa pagar o preço para ir. E eu vejo todos os dias esse cuidar de Deus no meu casamento, na minha vida. Eu não me arrependo hora nenhuma de ter beijado só no altar, de ter casado para namorar. E eu vivo os melhores momentos da minha vida com meu esposo. E Deus me deu o melhor presente. Como esposo, né, como pai, como genro para os meus pais, como filho, né, não teria outra pessoa melhor. Depois do meu casamento, né, eu me casei no dia 29 de novembro de 2013. Quanto tempo depois do... 2 meses. Muito bem. Eu não contei esse processo, né? Eu fui pedida em noivado no dia 19 de setembro de 2013. 13. E me casei no dia 29. Então eu tive 2 meses para organizar meu casamento, vestido de noiva, festa, enfim, mas tudo deu certo. E eu lembro que eu chegava para olhar o vestido, né? Eu falava: vou me casar dia 29 de novembro. De 2015? 2016? Não, daqui 2 meses. Isso. Então ninguém acreditava na minha história. Então quando eu falava que eu estava namorando, eu não namorei, né? Mas que o meu relacionamento era na corte, aí que as pessoas não acreditavam mesmo. O quê? Na corte? Isso não existe não e tal. E algo no meu coração, e depois de um tempo, né, há 1 ano depois de casado, eu engravidei do Luiz Felipe. E a gente sentia a casa muito vazia, né? A gente olhava e falava: nossa casa tá vazia, né? Nosso apartamento tá vazio. E a gente quer ter algo a mais, a gente quer que a nossa família aumente, que ela cresça. Com 1 ano depois de casados, eu engravidei do Luiz Felipe. E lá atrás, quando eu tava nesse processo meu de cura, né, de começar a ir pra igreja, enfim, algo que ardia no meu coração, que eu falava assim: Deus, eu quero viver uma história de princesa. Eu quero viver uma história de princesa. Eu quero que as pessoas me chamem de princesa um dia, porque eu era sempre a ovelha negra da família, a rebelde, né, e tal, mas eu queria ser chamada de princesa. Eu queria viver uma história de princesa. E eu vivi isso no meu casamento. Eu vivi isso namorando na corte, né? Eu vivi isso com o cuidado que o meu esposo tinha comigo. E eu me lembro que o Luiz Felipe, quando ele começou a falar, primeiro ele falou mamãe, papai, quando ele fez uma palavrinha bonitinha, ele falou assim: ó, você é princesa.
Olha. E ele me chamou de princesa. E quando ele me chamou de princesa, ele tinha 1 aninho e pouquinho. E eu chorava, igual criança. Porque era mais uma confirmação de Deus pra minha vida, de tudo que eu tava vivendo. Então ele olhava pra mim todos os dias e ele me chamava de princesa. E eu falava, Deus, o propósito é lindo. Né? Viver isso. E Deus, ele permite realizar os desejos do nosso coração, né? Do nosso coração. E todos os dias ele me chamava de princesa. E pouco tempo depois, né, eu já queria ter outro filho. Então, quando o Lipe estava com 6 meses, eu já queria engravidar de novo, queria muito ter outro filho. E com 1 ano e 3 meses do Lipe, a gente decidiu ter outro filho, que foi o João Vitor. E o João Vitor também me chama de princesa todos os dias. Ontem mesmo ele me chamou de princesa. Ele, mamãe, você é uma princesa. E quando ele fala, eu vejo claramente Deus falando comigo. Né, que era um desejo do meu coração. E hoje eu vivo isso com quem? Eu escuto isso da minha família. Que legal. Não é de qualquer pessoa que está falando, nossa, você é uma princesa. Não, o meu esposo, os meus filhos. E o meu marido fala isso para os meus filhos, né? Porque eu sou a única mulher na minha casa. Então meu marido fala, olha, a mamãe é princesa, a gente precisa cuidar da mamãe, nós somos os homens da casa, a gente precisa cuidar da mamãe como uma princesa. Então eu me sinto assim, no meu relacionamento, na minha casa, dos meus filhos, eu me sinto uma princesa. E para você, Fran, assim, com a história linda que você contou para nós, né? Desde o casamento, como que vocês conheceram, os seus filhos. Para quem está nos ouvindo agora, o que é família para você? Né? Assim, você foi uma pessoa que suportou todo o processo para construir essa família. E esse processo é de cura, de autoconhecimento, né? De tudo que você tinha orado ali para Deus. Mas para você, o que significa família? Eu vou ampliar um pouquinho a palavra família para mim, porque quando eu falo família, eu não vejo só eu, meu esposo e meus filhos. Eu não consigo ver só nós. Então, quando eu falo família, eu tenho meu esposo, eu tenho os meus filhos, Sim. Mas eu tenho os meus pais. E eu tenho o meu sogro e a minha sogra. Então, quando eu falo de família, né, assim... sei, na palavra fala que a gente vai deixar pai e mãe, enfim, né? Eu não moro na minha casa, enfim, mas quando fala família pra mim, eu não consigo ver a minha família sem eles, eu não consigo ver a minha família sem isso, né? Então a gente sempre faz questão de estar em família. Pra nós é o quê? Estar com pai e mãe, meu sogro e minha sogra. Então isso é muito forte no Eriksen também. Então, por exemplo, a gente fala assim, vamos fazer um almoço em família aqui em casa. Aí a gente já pensa, quem que nós vamos chamar? Meu sogro, minha sogra, meu pai ou a minha mãe? Então, quando a gente fala de família, é isso. E a gente nós gostamos da casa cheia. Sim. Ou nós vamos pra lá, ou eles vão pra cá. Mas a concepção de família, pra mim, eu vou abrir um pouquinho mais esse leque, que são essas pessoas, né? Que eu faço questão de honrar também, meu sogro e minha sogra. E às vezes a gente fala assim, hoje a gente vai ficar em família. Aí os meus filhos já falam, mas é só nós? Cadê meu avô? Cadê minha avó? Né? Então a gente tem sempre esse aconchego de família, de sempre estar junto. Né? Eu chamo os meus pais para tomar café na minha casa todo final de semana, a gente senta para almoçar com a minha sogra todo final de semana. Então a família, para mim, ela é muito maior do que eu, meu marido e meus filhos. E o Lipe me deu uma lição de vida, assim, muito grande, de acordo com o que ele vive na casa dele, né, que é o exemplo. Nesse ano novo, nós passamos o Natal em família, né, todo mundo, né, enfim, e a gente sempre reveza, sogro, sogra, pai, mãe, mas a gente sempre faz questão de passar com todo mundo. Sim. E eu me lembro que no ano novo, eu falei, amor, a gente já, né, tava com todo mundo, assim, vamos ficar em casa hoje, a gente compra algumas coisas e tal. Ele falou, poxa, amor, eu queria tanto passar com os meus pais e tal. E eu falei, tá, mas a gente almoça com eles amanhã, né? O que você acha de a gente ficar em casa? Eu tava um pouquinho indisposta, com dor de cabeça. Ele falou, não, tudo bem. E eu me lembro que eu cheguei em casa e eu contei pro Lipe, eu falei, filho, nós vamos passar o ano novo em família. Só que em família pra ele não é só nós 4. A família, né? E ele começou a chorar. E eu falei, filho, vai ser nós 4, né? A nossa família aqui, a gente vai comprar algumas coisas bem legais, a gente vai ver um filme, a gente vai fazer uma sessão pipoca, uma sessão hambúrguer, o que você quiser. E ele virou pra mim e falou assim, a nossa família não foi feita de 4 pessoas. A nossa família é muito maior do que isso. Eu vou ligar pro meu avô agora, eu vou ligar pra minha avó agora, e a gente vai passar o ano novo com eles, eu vou chamar eles pra virem aqui na minha casa. E na hora eu fiquei emocionada, porque é um princípio que eu passo pra ele, né? De aproveite o tempo que você tiver com o seu avô, com a sua avó.
curta muito esse momento. Então ele falou pra mim, a nossa família não é feita de 4 pessoas, a nossa família ela é muito maior do que isso. E eu falei, tudo bem, nós vamos. Eu falei, toma banho, se arruma, e nós nos arrumamos. E durante o jantar, ele estava num cantinho assim, e eu cheguei perto dele e falou, mamãe, vem aqui. Eu fui lá, eu comecei a fazer carinho nele, e quando eu olhei pra ele, ele estava chorando. Chorando e chorando, e eu falei, filho, o que foi? Por que você está chorando? Ele falou, eu estou emocionado. Aí eu falei, por que você está emocionado? Ele falou, porque nós estamos em família. Que legal. Então isso pra mim é o que eu vivo, né? Assim, quando eu falo de família, eu não consigo me ver família sem olhar para essas 4 outras pessoas. Família pra mim é isso. Eu tenho meu esposo, que é um projeto maravilhoso de Deus, eu tenho os meus filhos, mas eu também tenho uma família que são os meus pais, meu sogro e minha sogra, e eu falo também pra eles que eu vou honrá-los até o último dia. Né, o que eu puder fazer para honrar, para estar com eles, estar presente, não tem nada que pague. Então a gente sempre faz questão de aparecer no café da tarde, aparecer no almoço, dia de domingo, e nós aproveitamos todos os momentos com eles. Todos, porque o meu coração arde por isso, o do meu marido arde por isso, família, e do coração dos meus filhos também arde para família, né? Nós não conseguimos ver uma família composta de 4 pessoas. Eu vejo uma família como uma mesa grande, com várias pessoas, né, com comunhão. Isso faz parte da minha vida. Então, quando você fala o que é família para você, família para mim é tudo. É a minha base, é o meu refrigério, é o meu repouso, é tudo que eu preciso, é o que me fortalece, é o que me guia. É claramente um propósito de Deus sobre as nossas vidas, que é a criação de família, construção de família. Então, eu sou muito grata pela família que Deus me deu. E coloco todo mundo aqui embaixo das minhas asas, porque família pra mim eu vou externalizar um pouquinho mais, né? Que não é só as 4 pessoas que convivem na minha casa. Família pra mim é as pessoas que também fazem parte desse processo, né? Eu não teria o Eriksen se não fosse os pais dele. Não teria os meus filhos também. Então, tá tudo junto no mesmo bolo ali. É tipo uma grande família. Sim, percebemos. Todo mundo. Que história mais linda, né? A gente conseguiu conhecer um pouco mais. Eu que conheço a Fran há um tempo já, tem histórias aqui que eu não sabia, não imaginava que a jornada, o processo, né? Foi tão intenso para você. E foi para nós um privilégio poder ouvir sua história. Conhecer um pouquinho mais da Fran. Tenho certeza que nesses cafés que ainda acontecerá, sim, muitos outros cafés, nós vamos conhecer muito mais outras vertentes dessa mulher que faz 1000 coisas, que é intensa, que consegue pedir uma coisa, mandar outra e ainda prestar atenção no que outra pessoa está falando. A gente vai conhecer um pouquinho mais. Nós vamos fazer uma brincadeira, eu tenho um desafio para você. Vamos conhecer a Fran agora em 1 minuto, talvez. Então, a brincadeira, qual é o nome da brincadeira, Kleber? Verdade ou consequência? Isso, verdade ou consequência. Sabe, já brincou disso? Sim. Então, eu faço uma pergunta e você responde bem rápido. Ok, tem que ser rápido. que vem na minha cabeça. Se demorar, você vai pagar uma prenda. Se demorar, você pula. Isso. Você passa você pra pode, próxima. Você pode pular 2. Depois a gente volta nela, tá bom? Ok. Podemos começar? Podemos. A Fran é? Objetiva. A Fran gosta. Eu gosto de pessoas, eu gosto de estar entre amigos. A Fran não gosta. Mentira. Um sonho. Viajar para a Grécia. Uma viagem inesquecível. Orlando. Um sonho que você vai realizar. Completar as minhas bodas, fazer as minhas bodas na Grécia, na praia ali, né? Enfim, é um desejo do meu coração. Nós iríamos fazer o ano passado, não deu certo, então quem sabe esse ano, né? Ontem, inclusive, eu mandei uma imagem pro meu marido, que é aquele pessoal andando de lambretinha, né? Lá na Grécia. Eu falei, amor, me leva pra andar de lambreta lá na Grécia, que é tão bonitinho, né? E esse ano vai sair. Um livro. Uma jornada de autodescoberta, que é o livro que eu estou lendo agora. Uma música. Uma música que tem falado muito comigo é do Isaías Saad, que é... Me ajuda a lembrar aquela música que a gente colocou lá no Elas. Nossa. Meu melhor amigo, meu amigo é... Acho que é assim, meu melhor amigo eu posso chamar a qualquer hora que sei que me ajudará. Uma palavra para 2024? Ousadia. Uma frase.
Vamos criar uma agora, né? Não vou pegar uma pronta, mas sonhar, seguir o processo, seguir uma jornada e lá na frente conquistar. Então, muitos sonhos, eles só vão ser realizados a partir do momento que você pagar o preço, de que você vai, né? Que é aquilo que eu falei antes, que eu tenho ouvido muito. Eu tenho colocado os meus pés e Deus tem colocado o meu chão. Então, acho que eu vivo muito isso, né? Eu posso não ver algumas coisas, mas eu coloco o meu pé e Deus coloca o chão. Então eu tenho vivido muito isso. Coloque os pés que Deus coloca o chão. Um conselho para a fã do futuro? Não desista, continue a sua jornada. Uma última mensagem. Uma última mensagem? Seja ousado, viva, e eu trago muito para mim isso, que é, não quero chegar lá na frente, né, com 50, 60 anos e pensar, nossa, eu poderia ter feito isso. Então, algo que eu coloquei para mim no final de 2022 é que eu tiraria todos os meus sonhos do papel. E eu comecei a fazer isso no ano de 2023, então eu tenho estudado muito, eu tenho me dedicado muito. E agora 2024, né, vai ser o melhor ano da minha vida. Por que vai ser o melhor ano da minha vida? Porque eu me dispus a realizar todos os meus sonhos. Todos. E sei que existe muito trabalho, muita dedicação, muito esforço, abrir mão, né, às vezes encerrar alguns ciclos, começar uma nova jornada, mas viver o meu propósito, criar a minha identidade, criar o meu nome, né, é o que nós estamos fazendo aqui. Então, esse ano de 2024 ele vai ser o melhor ano da minha vida. E olha que tem coisas que eu nem contei ainda. Tem muita coisa. Isso é um pouquinho do Café com Elas, né, Fran? Nós queremos te agradecer muito por se dispor, por não é só criar um movimento, é se expor, né? É ser vulnerável. Quando você conta a sua história, muitos de nós e muitas vezes nos vemos através da sua história. Isso que é o mais bacana, mas só os corajosos conseguem falar. Eu errei mesmo, eu aprendi, enfim, compartilhou aqui coisas que a gente já conhecia, coisas que a gente não conhecia e se permitiu viver esse momento e esse café. Então, que bom que você foi a primeira pessoa que a gente bateu um papo para esse projeto tão lindo que é criar um movimento de transformação. A contar a sua história, certamente, a Bianca, em muitas partes dela, se transformou, né, como família, como amiga, como mulher, enfim. E isso só foi possível porque você trouxe e contou, narrou a sua história. Então, nós queremos te agradecer por esse momento e queria que você fechasse, né? E, afinal de contas, esse movimento não é meu, é nosso. É nosso. E eu queria que você falasse um pouquinho, finalizasse, a partir de agora, o que é o Elas, o Café com Elas, e como foi para você ser a primeira pessoa entrevistada, podemos dizer, sim, a primeira convidada de algo tão especial que brotou no nosso coração. Você foi a primeira pessoa a contar a sua história. Sim, existe, a gente está falando do propósito e de pagar o preço. Há 5 anos atrás, nasceu no meu coração e da Bia esse movimento que nós estamos fazendo agora. Claro que nós somos muito mais maduras, né? Estudamos muito, nos aperfeiçoamos muito em muitas coisas, então tudo tem um tempo certo e nós passamos pelo processo. E um dos sonhos, né, que eu falei, vamos tirar tudo do papel e realizar, e Bia, vamos fazer acontecer e tal, mesmo não sabendo muitas coisas, mas nós aprendemos tudo. Mas o Café com Elas, existe um propósito, primeira coisa, existe um propósito. E esse propósito é transformar a vida, falar para muitas pessoas, alcançar muitas vidas. A Bia sabe esse desejo do meu coração. Eu me vejo falando para muitas pessoas, eu me vejo contando a minha história para muitas pessoas. E a Bia também tem esse mesmo propósito, por isso que nós estamos aqui. Por isso nós criamos o Elas. E o Café com Elas é para que outras pessoas também sentem na nossa mesa. Conte a sua história. E olha que eu nem falei da área profissional, então a gente vai ter que falar um pouquinho da área profissional depois. Mas é para que a gente se conheça, a gente entenda as nossas dores, os nossos fracassos, mas também as nossas conquistas, que como a Bia fala muito, né, não são cicatrizes, são medalhas. Quantas medalhas nós estamos alcançando? Então esse projeto, esse movimento, e é um movimento que a gente tem passado pelo processo, né? Pelo processo de amadurecimento, né? No processo de entender que juntas nós
conseguimos criar algo maravilhoso, mas nós não queremos deixar só aqui. Então, todo esse movimento de gravar, de fazer vídeo, né, de colocar a cara na internet, né, falei, Bia, e aí, você vai colocar a cara na internet? Você vai, ela vou, tô disposta a fazer. É para que nós conseguimos alcançar mais pessoas. Esse é o propósito do Elas Transformam, alcançar mais pessoas. E eu me lembro que há 5 anos atrás eu usei essa frase com a Bia. Eu falei para ela, você já pensou a quantidade de pessoas que nós podemos alcançar se a gente colocar a nossa cara, né, em movimentos, em palestras, em eventos? A gente pode falar para muitas pessoas. Então nós estamos plantando, nós já estamos vindo plantando há 5 anos. E agora é hora de fazer acontecer, de dar certo, de criar um movimento, de alcançar mais vidas. Eu coloquei uma mensagem ontem no meu Instagram, eu não sou muito de postar as mensagens que eu recebo, e eu normalmente deixo mais reservado, mas vou começar a postar mais. E ontem eu recebi uma outra mensagem, Fran, de uma pessoa muito especial para mim, que é a minha maquiadora, que é a Ana, e ela falou, Fran, você não sabe, mas naquele dia que nós conversamos, a partir dali, eu vou começar o meu novo negócio. Então isso é muito gratificante, né? E replicar isso, pegar esse vídeo e replicar o que a gente fala para milhares de pessoas, porque eu vejo isso, é um sinal que o nosso propósito ele está sendo cumprido. E nós estamos pagando um preço. Sim. De oração, de jejum, pelas vidas que vão estar aqui. Então não é só um café, existe um movimento muito maior por trás dele. Então entenda esse movimento como um divisor de águas, né? Não só na minha vida da Bia, que tem sido para mim transformador. Eu tenho amadurecido muito nessas nossas conversas, mas é um divisor de água na vida de outras pessoas também. Então esse é o propósito do Elas, é transbordar, é ser abundante, é contar das conquistas que rompeu. Nem falei de merecimento também, né? Tá vendo? Poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, mas nós vamos fazer outros movimentos, porque é interessante quando eu escuto a história da Bia, quando a Bia escuta a minha história, a gente começa a entender que há conexão. Nossa, eu já passei por isso, você venceu, eu também vou conseguir vencer. Então esse é o propósito do Elas, do Café com Elas. É conhecer outras mulheres, conhecer outras pessoas e ser abundante na vida das outras. E ser transformada. Porque eu tenho certeza que as nossas convidadas, quando estiver no nosso cantinho, né, no nosso, aqui compartilhando a sua história, certamente irá transformar a nossa vida também. A nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, e o processo vai se tornar mais fácil. Eu acredito que tudo é uma decisão. Alguns anos atrás, nós decidimos crescer, estudar, se transformar, e nós queremos que, talvez você que está em casa aí, imagina que não é comigo, é mais fácil para elas. Não é fácil. O processo é processo. Mas eu posso te dizer que quando nós nos unimos, quando nós contamos a nossa história, quando nós ouvimos a história das pessoas, nós fazemos mais rápido. A gente vê que é possível. Né? É mais leve. E aí, o propósito, ele fica mais claro cada dia mais, que é nos transformar. Para sermos mulheres melhores, mães melhores, profissionais melhores, esposas melhores, filhas melhores, enfim, em todas as áreas da nossa vida. Então esse é o nosso café. Feliz demais, porque foi incrível, aconteceu e foi muito natural. E é muito bom a gente sentar e contar a história sem ficar, olha pra lá, vira pra cá, vem mais devagar, não vai, porque aqui a gente conseguiu ser transparente em tudo que a gente faz. É exatamente isso, essa é a Fran, essa é a Bia e esse é o nosso cantinho. E espero que vocês já nos encontrem em outros. Sintam-se em casa, né? Porque daqui a pouco você vai estar sentado aqui conosco também. Exatamente. Contar um pouquinho da sua história. Vai ser incrível. Muito obrigada. Um beijo. Beijo.